Bem-vindos ao Med Talks, o seu podcast de medicina. Aqui nós trazemos a realidade pré e pós-CRM, sempre baseado na experiência dos nossos convidados. O meu nome é Maurício, eu sou host do podcast, estou aqui com o Edgar, que é co-host do podcast junto comigo. E aí, Edgar, beleza? Beleza, Maurício. Bom, voltamos aqui, né? Hoje com um tema bem especial e que eu tenho certeza que vai agregar muito para os nossos ouvintes. Hoje o tema nós vamos falar sobre o Revalida. E para falar desse tema com a gente, duas pessoas aqui que podem contribuir muito para encurtar os caminhos e direcionar os meios mais eficientes de você conseguir uma efetivação nessa prova. Nós estamos aqui com o Dr. Clayton e com a doutora Paola. Vou começar com o Dr. Clayton para ele se apresentar e em seguida a doutora Paola. Bom dia, meu nome é Clayton Luiz Delbem, sou formado em medicina e nasci em Cassis, Mato Grosso e estudei medicina na Bolívia, em Santa Cruz de la Sierra. Lá eu tive a oportunidade de estudar em duas faculdades. Primeiro entrei na Universidade Católica e depois passei para a Universidade UCEBOL. E de lá eu vim fazer, quando eu formei, eu vim fazer o 6º ano em Mineiros. Então eu sou o primeiro médico formado em Mineiros. Como se fosse um internato, aquela parte internato. de... Meu legal, internato foi feito no Hospital não. São Lucas de Mineiros. Bacana. Nós fizemos um convênio com o Hospital Samaritano na época e com o Hospital São Lucas. E o 6º ano de medicina nosso foi feito no Brasil. Então, assim, foi aonde eu tive essa ligação que estou aqui até hoje. Ótimo, Legal. perfeito. Interessante. E você, Paola? Então, bom dia. Eu sou a Paola Cristina Ferreira Santos. Então, eu me formei em medicina na Argentina, em Buenos Aires. E hoje eu trabalho na área da dermatologia e sou docente na faculdade, na Unifimes, na FAMP. E estou aqui hoje para a gente poder bater um papo, né, e poder trocar essa experiência com vocês. Perfeito, eu tenho certeza que vai ajudar muita gente, né? O tema da revalidação, ele vem há muito tempo já ganhando importância, né? Porque muitos brasileiros têm realmente ido fazer a faculdade fora e depois eles têm que passar por esse processo, né, que é exigido no nosso país. E, enfim, trazer vocês aqui contribui para eles entenderem o que pode ser, o que o futuro, o que eles podem esperar no futuro, quais são as angústias que podem acontecer, enfim. Eu tenho certeza que vocês vão contribuir bastante para quem tem interesse nesse assunto. E aí é o seguinte, quando a gente vai decidir, né, não é uma decisão assim, uma coisa eu vou falar assim, eu vou aqui na cidade do lado da minha, ou não é a mesma coisa de eu falar assim, eu vou mudar de país. Né? Uma coisa é você fazer uma faculdade dentro do seu país, às vezes dentro do seu estado, às vezes até na sua própria cidade, e outra coisa é você mudar de país, você ter contato com uma cultura diferente, você ter contato com língua diferente. Tudo isso exige com certeza uma decisão difícil, você tem que pesar muita coisa, né? E como foi esse processo de decisão de fazer medicina em outro país? Vocês, assim, eu queria saber um pouco sobre os medos, inseguranças e como foi essa parte. Nossa, eu vou, não vou, porque os pais também de vocês, né, com certeza ficaram preocupados na hora de vocês saírem do país, ficarem sozinhos em outros locais. Enfim, podem falar, por favor. Primeiro, Paola, agora. Então, quando eu entrei no 2º grau, né, eu queria medicina. E aí, para minha surpresa, eu sou de Brasília. E aí, para minha surpresa, eles vieram com aquela implantação do programa de avaliação seriado. Então, eu peguei o primeiro PAS do Brasil. Então, ou seja, eu ia começar o primeiro ano do 2º grau e já ia entrar nesse PAS. Então, metade das vagas do vestibular normal que a gente estava acostumado antigamente, né, foi para o PAS. Aí tinha as cotas e aí uma parte muito pequena seria do vestibular normal. Nessa época, não tinha muita faculdade particular. Então, assim, eu tinha Brasília, só a UNB, e tinha, eu não sei, acho que talvez a de Anápolis, eu não me lembro se já tinha de Anápolis, mas acho que não tinha, né? Não tinha, não. Eu não sei, na verdade, você entrou em que ano? 99. Não tinha de Anápolis ainda não. Eu cresci lá, né, então assim... Pois é, então não tinha faculdade, né? Aí tinha a Federal de Goiânia, e aí qualquer outro lugar que eu fosse, eu ia ter que sair de casa, eu ia ter que morar fora de qualquer jeito, e ia ficar longe de Brasília de qualquer jeito. E aí sim,
todos os colégios de segundo grau, cursinho, tudo, ninguém tinha experiência como que seria esse PAS, porque era uma coisa nova para todo mundo. E aí, tá, vamos lá, vamos fazer esse primeiro grau. Aí fiz o primeiro grau, todo mundo, meus amigos, todo mundo, a gente fez a prova do PAS, foi todo mundo péssimo na prova. Eu tive essa experiência, eu fiz o PAS do primeiro ano também. Cheguei a fazer. Não, mas eu peguei o primeiro, não, primeiro lógico, do Brasil. Momento, Ninguém sabia como que esse trem ia funcionar. E aí, tava todo mundo perdido, né? Aí, segundo ano do segundo grau também, já tinha uma ideia de como que era a prova, mas mesmo assim, não era grandes coisas. Aí, o terceiro ano, a gente fez, e aí, tanto que na época... vamos dizer assim, quase ninguém entrou direto na faculdade dos meus colegas que fez terceiro ano, segundo grau comigo. A maioria teve que fazer 6 meses de cursinho para poder entrar, porque por conta de não ter essa experiência de como seria o PAS, né? Então, as notas eram notas ruins. Foi uma experiência... Aí eu falei, gente, com essa nota aqui eu nunca vou passar em medicina pelo PAS. Aí tentar vestibular normal, fazer cursinho. Aí, nesse meu tempo, minha mãe tem um amigão que inclusive fez o parto da minha irmã, fez o parto da minha tia, fez o parto da família inteira. Ele é ginecologista obstetra e a filha dele queria medicina. E ela já vinha tentando há muitos anos, assim, tipo, ela praticamente já tinha feito prova no Brasil inteiro e não tinha passado. E aí ela conheceu, ficou sabendo, né, dessa faculdade de medicina na Argentina e tal. E aí ela já estava lá há 1 ano, quando eu terminei o segundo grau. E aí eu fui conversar com ela. Aí eu falei, e aí, como é que... Ela, nossa, lá é muito bom isso e aquilo, não sei o quê, toda empolgada. E aquilo ali, sabe, me deu um ânimozinho. E aí, no final do terceiro ano, já tava meio assim, já com a ideia, tipo, se nada der certo, eu vou pra Argentina. Eu vou, porque aqui eu não vou conseguir passar com essa nota do PAS. E aí, também não vou prestar fora, porque era muito caro. Assim, meus pais, eu não venho de uma família rica. Era uma família classe média. Meu pai tinha um salário razoável, mas, assim, não era... média alta, era média, e assim, eu sabia que se eu fosse para ele pagar uma faculdade de medicina fora de Brasília, além dos custos de vida e tudo, ficaria muito caro. Aquela questão, né? Não faltava, mas também não sobrava muita coisa. Exatamente. Né? A gente nunca passou necessidade, mas também não tinha só para esbanjar. E aí, o que acontece? A gente ia gastar muito. E quando eu conversei com ela, tipo assim, a faculdade de medicina lá era... Tipo, eu ia gastar, vamos dizer, uns 5 mil reais com tudo naquela época para viver e tudo. Lá eu gastaria 1.500, 2.000 no máximo. Então, assim, financeiramente também era muito viável ir para lá. E aí, meus pais ficaram naquela, né? E aí, conversando com essa minha amiga e tudo, e os pais dela também. Não, lá é ótimo, a gente já foi lá e tudo, e deu uma segurança para os meus pais. Aí fui. E o medo? Você teve algum medo? Ficou preocupada? Não, você tava morrendo de medo. Tá. Eu tava pensando assim, tá novinha, e aí já falava, não, vou pra lá aproveitar. 17 para 18 anos, pensa, né? Aí eu comecei a fazer espanhol 6 meses antes de terminar o ano, do terceiro ano já para tentar ter contato com a língua. Entendi. Aí fiz esse espanhol e quando foi... Lá começa em abril o ano letivo, né? Mas aí para você entrar na faculdade, você tem que fazer um curso... de proficiência na língua. E aí, antes, você tem que ficar 1 mês lá estudando espanhol. Entendi. Aí, eu fui em fevereiro, fiquei 1 mês lá, só tendo aula de espanhol, que é obrigatório. Qual é a faculdade? Aquela UBA? Não, é o UAI, Universidade Aberta Interamericana. Ah, tá. Eu não conheci. Ela fica em San Telmo, bem nos pontos turísticos ali de Buenos Aires. Perfeito. Aí, eu sei que a gente pegou e tive que ir em fevereiro, fiquei 1 mês lá. E para você entrar na faculdade, você tem que passar nessa prova de espanhol. Aí você pode até começar o curso, mas no meio do ano você tem que ter passado nessa prova, senão você não continua no curso. Aí foi isso, eu fiz o espanhol 1 mês e passei nesse negócio. Já foi uma experiência legal, um contato legal, porque... você conhece as pessoas, os meninos que vão também fazer faculdade junto. Só que aí é um mês de, vamos dizer assim, uma adaptação, né? Integração. De integração, né? de já conhecer. faz amizade, Aí você já faz amizade, já deixa meio bacana. Arranjado com quem que você vai morar, com quem que você não vai e tal. Mas quando eu fui realmente assim, que eu entrei no avião... Não, e detalhe, minha mãe colocou um menino para ir junto comigo, que era filho de um pessoal lá de Brasília também, lá, e o menino não sabia nada. Aí, não, ele vai com você porque ele também vai fazer faculdade lá, só que ele ia fazer na outra, na Barcelona. Aí tá, aí foi eu e o menino, só que o menino era realmente assim, tipo, a pessoa era
ele era minha sombra. Onde Aham. eu tinha que carregar o menino. Quando eu entrei no avião, que chegou em Buenos Aires, que eu vi aquele mundaréu de cidade, meu coração, eu lembro até hoje, sabe quando você tem aquele flash na visão, assim, que você olha pra baixo e vê aquele tanto de luzinha, porque eu cheguei à noite lá, aquele tanto de luzinha, assim, piscando, você fala assim, meu Deus do céu, essa cidade é desse tamanho, o que eu vou fazer aqui agora? Eu tô ferrada, né? Como que eu vou me virar aqui? Ainda tinha que carregar a sombra junto, como é que eu vou fazer? Aí deu um desespero. Aí deu aquela coisa, aquele nervoso. Eu fiquei bem. Aí falei, ó, respira que você vai dar conta. Aí consegui um Uber. Aí de cara já, tipo, Uber, né, na época, né? Eu falei, assim, Uber não, né? Mas, De entendi. cara já perdemos $100 nessa Nossa brincadeira, Senhora. porque o taxista passou a gente pra trás. Aí de cara já chegamos num albergue lá e já perdemos $100. Já cheguei chateada, querendo chorar, desesperada, porque eu já tinha perdido $100. Mas foi, sabe? Mas legal, imagino que deve ter sido... É porque hoje a gente olha pra trás e vê muitas decisões que foram difíceis pra gente, né? Mas foi, né? Foi difícil. Hoje você fala, nossa, era uma coisa menos difícil, menos complexa do que Mas eu eu acho que quando imaginava. por você ser jovem, Isso, a maturidade, você não né? tem tanta noção dessas coisas assim. Então eu não tinha noção. Aham. Quando eu cheguei, que eu olhei, que eu vi o tamanho da cidade, aí foi que a ficha caiu. Eu falei, E outra coisa também, agora eu Paula, vou ter que me virar aqui. outra coisa também, né? Hoje a galera, a nossa geração, ela viveu uma situação que foi uma evolução muito rápida da tecnologia. Então, em 2000, que você falou, né? 99. Desculpa, em 99, não existia, você não tinha muita informação do que era Buenos Aires, assim, você não tinha muito... Não. Você não tinha como ver um vídeo no YouTube, você não tinha como pesquisar na internet o que você... Assim, era muito mais certeza. limitado, né? Era tudo que eu sabia do que a minha amiga tinha me falado como que era, entendeu? Perfeito. Doutor, e o senhor? Então, Como que foi eu fiz o meu segundo grau na Escola Técnica Federal em Cuiabá, terminei eletrônica e chegou na hora do vestibular. Tinha 18 anos. E aí uns amigos... Foi em qual ano isso? Isso foi em 95. 95. Aí uns amigos... E meu pai tinha 3 mercados, pequenininho. Eu pensei em contabilidade para ajudar ele, porque eu vi um déficit de contábil muito grande no sistema. Mas uns amigos me convenceram, vamos fazer medicina. Aí cheguei na minha mãe e falei, mãe, o que você acha? Ela falou assim, filho, tenta. Vai lá e tenta, porque eu acho que é o melhor curso. Então vale a pena correr o risco. Então, aí, Mas nesse caso já era para tentar fazer no exterior? no exterior. tá, Não, entendi. direto para Bolívia. Eu Uhum. não fiz vestibular nenhum no Brasil. Entendi. Eu já fui direto. Perfeito. Certo? Eu não tinha condições financeiras, minha mãe é professora, meu pai vende roupa, feirante, uma vida mais simples. E medicina no Brasil naquela época era uma loucura, era desproporcional. Hoje tem Literalmente mais pra filho de oportunidades, médico. né? Não, antigamente era Tinha pior. pouquíssimas Se hoje é caro. faculdades, né? Então, assim, era muito difícil. Na minha época, o dólar estava 0,94, então meu pai me mandava R$1.000, eu pegava $1.050. Se tivesse trocado isso aí tudo... Né? Tava bom, hein? Foi naquela transição do RV, sabe? Então, assim, o momento favoreceu. Entendi. O momento favoreceu. Fui para Bolívia, a gente foi de ônibus, de estrada, 800 km de terra. Eu fui assustando daqui para lá também, porque uma cidade assustadora, parecia o faroeste daqueles filmes. Imagina muito doido. essa estrada naquela época. Como que A não hora devia que eu ser uma cheguei em beleza. São Matias, não, 800 quilômetros, você demorava 24 horas para chegar Nossa. em 800 quilômetros. Imagina as estradas, né? Horríveis. Então, assim, era além de tudo Os caminhões do Pablo Escobar no meio do caminho. E ali é onde passavam os carros roubados, passavam os caminhões roubados, é onde passava a cocaína, que passa até hoje, é lá nessa estrada. Então, assim, a gente teve uma experiência muito grande. Um ambiente muito hostil, né? Eu não tinha dinheiro para pegar avião na época, tinha que ser de ônibus. Já fiquei 3 dias nessa estrada, atolado, com pontes quebradas. Então, assim, foi uma experiência de vida fantástica. Cheguei na Bolívia, não falava castelhano. Nada, zerado. Eu tinha um endereço anotado num papel, eu entregava para o táxi e o táxi me entregava naquele endereço, certo? E uma coisa interessante, sempre querendo passar a gente para trás. Você chega lá, a hora que ele vê que você não fala a língua deles, que você... Já pensei, Ele já te tenta passar para trás, aí já no táxi, você chega no hotel, você vai converter o dinheiro, eles tentam passar você para trás na conversão do dinheiro. Então, Nada mudou, né? Não, isso continua igual. A humanidade sendo isso humanidade. continua igual.
E lá de uma forma diferenciada. Se vocês acham que o Brasil é corrupto, Nossa. vocês têm que conhecer Bolívia, têm que conhecer Peru, têm que conhecer a Chile, né? A corrupção é muito maior. Lá, para você tirar um visto de passaporte, se você não der um dinheirinho, Nossa. você fica 5 dias para tirar o visto. Se você der R$10, o visto sai na hora. Então, assim, foi uma experiência muito grande, né? E aí, Uma fantástica. coisa... Não, eu imagino, assim, eu vi vocês relembrando essa história e vocês falando com gosto, né? Interessante isso. Se eu for contar aqui também como foi a minha ida para a faculdade, Pra é uma coisa que a Paula, gente gosta de recordar. Depois que passa, essas experiências, elas ficam na nossa cabeça, né? Até por conta muito do que a Paola falou, a imaturidade, né? Sim. Aqueles ansiedades, o que vai virar, o que vai ser. A gente não pensava muito Eu não tinha medo. Aham, O medo eu não tinha, sabe? Eu tinha foco. Eu sabia o que eu queria. aham. Eu sabia que era a minha única oportunidade. Então era aquilo ou Era nada, aquilo né? ou aquilo, sabe? Não tinha um plano B. Não tinha plano B. É plano A e seguir nele até o fim. Todas as dificuldades. Chegamos lá, preconceito, falar língua diferente. A minha sala de aula tinha 300 alunos. O meu primeiro ano era 600 alunos de medicina. Eu tomei um susto com aquilo, sabe? Então, você não conseguia ter um acesso direto ao doutor de imediato, assim, pelo aquele tumulto, né? Mas depois a coisa vai selecionando. O próprio medicina é o vestibular. Desses 600, nós formamos 120. Seleção Nossa. natural, né? Seleção De natural. 600, formamos Vixe. 120. O vestibular foi os 5 anos de medicina. Entendi. Porque a própria medicina se seleciona, né? Você falou 5 anos porque o outro você veio pra cá no sexto, né? No 6º ano Isso, eu vim para cá. E a questão de... Eu fico imaginando a dificuldade do professor. Hoje a gente já tem alguma dificuldade no professor falando nossa língua, dependendo do termo que ele usa pra gente entender quando a gente ainda não teve um contato com aquela matéria, principalmente a entrada da gente no primeiro semestre da faculdade. Então é tudo muito novo. Já parece que é outra língua, né? Já parece que é outra língua. Imagine você ter que absorver essa informação realmente em outro idioma. Então eu acho que a dificuldade, nossa, E tem uma coisa que eu quero contar para vocês. Quando eu cheguei na Bolívia, a medicina lá era 4 anos. Então o livro... Durante a faculdade mudou? 4 anos de faculdade de medicina. O livro de Rouvier, os 3 tomos de Rouvier, você tinha que ler em 6 meses. Sabe? Era muito puxado. Por isso que a seleção foi muito grande. No primeiro ano, eu acredito que já desistiam uns 300. Mas sabe? e o quinto ano? O quinto ano era a parte? Não, era 4 anos e pronto. 4 anos. Você veio fazer aqui Aí depois que mudou as regras lá. No meio da sua faculdade mudou as regras? Eu mudei de faculdade. Ah, você mudou de faculdade. Eu mudei de faculdade. Entendi. E mudou as regras também. No meio Entendi. Conforme o tempo foi passando, eles foram mudando Nossa, essa imagina regra. uma faculdade de Porque 4 anos. o que acontecia? Medicina. Não, puxadíssimo. Não dá tempo Era de um estudar índice de tudo. desistência muito grande. E uma faculdade que não tem esse negócio de passar a mão na cabeça. Os caras chegam, faz a prova, pega a Isso prova, é. vai Não, e embora e outra acabou. coisa, 600 fora alunos, Né? Então eu vou dar minha aula aqui O pessoal e cada um reclama, se vira. o pessoal reclama de 100 na Isso. sala de aula. Aham. Isso. Hoje eu acredito que seja menos preconceito, mas na época, se você fosse apresentar um tema e falasse em português, já. E a sala era só brasileiro, praticamente. A sala só tinha brasileiro, né? E... Talvez você ache que isso pode até ter dificultado o aprendizado do espanhol rápido ou não? Porque você vai falar em português com os brasileiros. Muito. Entendeu? Porque, assim, se você chega num país que você tá sozinho, você tem que interagir com eles, Não né? existe outra opção. Não tem outra opção. E, na verdade, a minha faculdade, ela só era na Bolívia, só tinha brasileiro. acho que Muito isso, pouco boliviano. Por e- questões de condições Acaba que deles vai- não terem para pagar a faculdade, Isso. por isso. O mesmo Então, problema lá que nós a- temos aqui, eles têm lá. Entendeu? Lá não tem vestibular, você faz uma prova de autoconhecimento lá, entendeu? Entra. Mas o que seleciona realmente é o curso. É o próprio curso. Eu pagava $100, $120 por mês na época, então para mim era um nível barato, assim, em comparação com o Brasil, porque ficava R$120, né, por mês. O custo de vida era caro, uns $500 por mês, a gente pagava, e eu consegui trabalhar, eu consegui estudar e trabalhar, graças a Deus, porque chegou num ponto que ou eu trabalhava ou a gente voltava para o Brasil, porque as condições financeiras ficou muito apertadas, porque o dólar virou. Na minha, durante, assim, passou a 3 por 1. 98. O mais ou dólar menos. virou. Foi E aí foi complicado, onde né? a gente montou uma empresa lá também, e a coisa deu certo, e eu consegui estudar e trabalhar na Bolívia, graças a Deus. Perfeito, como são as coisas, né?
dia a dia vencendo assim, essas dificuldades. Imagino que Sim. deve ter sido bem complicado, esse seu caso. Muito. Você Mas deu Você um foi crescimento. de 1 para 1 para 3 para 1? Mas deu um crescimento muito grande. Você sabe por quê? O estudante de medicina, ele não é preparado para ganhar dinheiro. Você entendeu? A maioria Entendi. nunca trabalhou. Foi criada ali pelo papai, pela mamãe. Eu já fui engraxate, picolezeiro, eu já vim ganhando dinheiro desde muito tempo. Então eu cheguei na Bolívia, eu falei, eu vou ganhar dinheiro aqui, Viu a entendeu? oportunidade Eu vou ganhar ali. dinheiro aqui. Eu vi que as coisas lá eram muito caras, eu vi que no Brasil era mais barato e comecei a importar. E, na verdade, era produto da Sadia. Eu vi que frios era o canal. É super caro frios na Bolívia. Então, meu pai tinha mercado no Brasil. Eu aproveitava esse lance e comecei a levar a Aurora, Sadia, tudo para Bolívia e deu certo. Chegou num ponto de eu levar caminhão de produto. Que isso, você tá capaz de largar a medicina para virar, É, ué. para vender. Quando eu, Abriu a multinacional? quando eu Ela tinha formei, aquilo lá. quando eu formei, eu pensei em ficar na Bolívia. Mas um médico na Bolívia não ganha $1.000. Não ganha, não ganha. A gente vai até comentar sobre isso. É sobre- desvalorizado o médico na Bolívia, sabe? Não tem como você sobreviver lá de medicina, infelizmente. É um volume muito alto de médico. Uma consulta lá hoje é uns R$ 30, né? Então, assim, não convém para eles ser médico. E assim, essa questão da adaptação, né? A questão de aprender, a gente falou um pouco já sobre isso. Aprender um novo idioma, né? Você ter a cultura diferente. O que vocês me contam aqui? Deve ter alguma situação que vocês passaram, ou engraçada ou constrangedora, nesse processo de aprender o idioma. Vocês lembram de alguma coisa quando vocês estavam aprendendo? Nossa, eu lembro que quando eu cheguei, cheguei à noite, aí tinha o endereço de uma pensão, que era uma pensão masculina, um pensionato masculino. Só que como eles iam fechar, aí eu podia ficar lá até fechar. E aí nisso eu conheci uma menina de Recife lá, e aí deixei o Sombra lá, e aí me juntei com a menina de Recife e fomos para um hotel, ficar num hotel, porque a gente não ia poder ficar lá. Aí o Sombra conheceu outras pessoas e foi fazer a faculdade dele e eu fiquei com essa menina de Recife. E aí eu tinha arrumado meus documentos aqui no Brasil, tipo, traduzido algumas coisas para o espanhol e tal, mas ainda faltava eu não estava com matrícula feita, eu não estava com nada, porque essa amiga minha tinha pagado uma empresa para arrumar tudo para ela. Eu não, eu fui com a cara e a coragem, peguei e fui. Aí cheguei lá na faculdade, falei o que precisava, eles me explicaram. Aí eu tô vendo um senhor com uma menina falando português também. E aí eu falei assim, gente, aí eu tô vendo que eles estão falando, vamos lá fazer isso, fazer aquilo, pegar esse carimbo, não sei o que, aí eu também preciso fazer, né? Eu cheguei pra ela e falei assim, vocês são brasileiros, né? Somos. Você vai fazer sua matrícula aqui na faculdade? Ela falou, vou. Eu falei assim, vocês se importam de eu ir com vocês? Porque eu não conheço nada aqui. E aí, assim, eu acho que é melhor perder nós 3 juntos do que vocês 2 e eu sozinha. Principalmente pra mim, sozinha. Não, vamos. Aí eu me juntei com o pai da menina e a menina e fui com eles. E aí, nesse dia, a gente arrumou todos os nossos documentos. Eles eram da fronteira ali com a Argentina. Então, eles foram para arrumar os documentos e ia embora no mesmo dia. E depois ela voltava. Mas aí, já de cara, já ficou uma amizade, né? Porque aí ela também tinha que fazer o curso de espanhol. Eu sei que aí a gente andou a cidade inteira, de a pé, atrás de um monte de lugar para fazer os documentos, atrás de um tradutor que traduzia para o espanhol e não sei o quê, para poder fazer a matrícula. Aí, no outro dia, a gente conseguiu fazer a matrícula. Aí fizemos a matrícula, mas foi assim, tipo, eu não quero me perder sozinha, porque eu sei que se eu tivesse sozinha, eu não tinha conseguido andar na cidade, porque a cidade é imensa, não tinha conseguido fazer metade do que a gente fez em um dia, e como eles são da fronteira, eles têm um contato já com a língua um pouco mais, né, já tem mais malícia com o pessoal, então foi fácil, então foi assim, foi Deus que botou esse povo ali naquela hora e me deu, tipo, vai lá e se junta, aí eu fui e me juntei. Foi a cara e a coragem. Foi com a ali, cara. né? Foi o jeito. E aí eu consegui arrumar. Eu não tinha conseguido. Vocês tinham que ver os lugares que a gente foi para tentar arrumar esses documentos. Mas aí deu tudo certo no fim, graças a Deus. Até hoje eu agradeço a Anne e o pai dela, porque estavam ali naquele lugar. Nossa, se não fosse, não tinha conseguido. E você, Cleiton, teve alguma Cara, palavra que você falou que não deveria falar? Teve aqui, na feira lá, a gente, permisso.
O que que é permisso? Permisso lá é o permisso do passaporte, né? Assim, opa, quando você tromba um no outro assim, fala, opa, desculpa, né? E opa lá é burro. Então, às vezes eu trombava, falava, opa, desculpa, né? O cara Aí chamava ficou- o cara de burro e pedia desculpa pra ele, entendeu? Então, assim, eu vi amigo meu que alguém falava, permisso, ele arrancava o passaporte e mostrava, né? Eu vi amigo meu que falou Coca-Cola, né? Os caras Coca-Cola. não existe, Coca-Cola é mundial, né? Então, assim, aí eu fiz amizade com os bolivianos e eles perguntavam, como é que fala amigo lá no Brasil? Eu falava, é viado, né? E aí os caras chegavam, ô, viado. Fazer as Ah, brincadeiras. essas onda aí. brincadeiras aí você faz sempre. Então, isso assim, aí eu sou muito. Eu interagi rápido. Eu já procurei logo um time de futebol, sabe? Pra mim interagir Entrosar com eles. mesmo, Entrosar, né? É eu a já melhor cheguei coisa pra que entrosar, faz, né? sabe? Você já cheguei vê a pra cultura. entrosar, já fui arrumando um time de futebol deles, já fui querendo se aproximar deles. E então, assim. Eu me adaptei rápido, graças a Deus foi rápido pra mim. Eu tenho uma história, eu fiz uma viagem agora, fui para Punta Cana, né? E a gente tava em um passeio lá, que a gente andava de bug e depois a gente ia conhecer uma fazendinha ali como que era a questão da tirar leite, não sei o quê, eles fazendo o chocolate com cacau, que eles fazem muito isso, eles mexendo fazendo o café, né, o café orgânico ali e tal, que eles têm uma tradição no café, enfim, mostrando um pouco da cultura deles. E também no final tinha negócio de cana-de-açúcar e tal. E aí eles foram mostrando, aí a gente passou no café e tal, tomamos o café, aí passou no cacau, a gente tomou o cacau, e era a nossa família, que tínhamos 8 pessoas, e uma família de uma galera da Costa Rica, que era mais ou menos a mesma quantidade. Tava só esses 2 grupos fazendo esse passeio, né? E aí ele era um cara muito bom pra falar, ele era engraçado, e ele explicava coisa séria, e depois ele fazia uma piada de duplo sentido. Sempre ele fazia isso. E aí a gente tava bem à vontade lá, né? Aí chegou na hora de tomar a garapa, né? Aí ele perguntou se a gente conhecia a garapa e tal. A gente, não, no Brasil tem... Forçando, né? De boa. Aí a gente falou assim, isso aí faz pinga. Não sei se é a mesma coisa, pinga na local de vocês. Não, a gente faz pinga lá no Brasil. Você já tomou pinga? Aí ele falou, não. Já não tomei pinga. Não sabe o que é pinga, não? Eu falei, não. Ele falou, como nós somos da medicina, podemos falar de anatomia, né? Ele falou assim, pinga é um pênis. E bem grande. Acontece. Então, lá no Brasil a gente toma pinga direto. Lá na Argentina, quando junta muito brasileiro, né, é sempre muita escândalo, né? O brasileiro não é um pessoal muito caladinho, né? Então a gente, aquela, né, conversando, tal, não sei o quê, e vai andar na rua e tudo. Aí a gente diz, anda logo, corre, menina, anda logo, corre. E o tal do corre lá também a gente falava muito, só que o corre lá é transar, né? Então, Nossa. não dá pra falar corre. Corre, corre, corre. Não tinha... Era feio. A gente Isso demora. era muito. A gente Demora pra pegar. Eu tô imaginando Demora o pessoal lá em Brasília, corre, vamos tomar uma pinga. Fica feio. Esse pessoal de Brasília, não sei não. Eu sei que era... E é a coisa que a gente fala muito, né? Porque pra você falar a palavra corre, lá você tem que falar corre. O R é diferente. Se você fala o corre, é como se fosse com J. Aí é outra palavra. Entendi, perfeito. Essas coisas, né, a gente... Mas tem muita coisa disso, da língua, né? Muita bagunça disso. Muita coisa Muita legal. história. Que agora eu Tinha não algum lembro costume deles que vocês achavam estranho? Alguma coisa assim ou não? O mais assim, que de cara, assim, era que eles se cumprimentam com um beijo, né? Os homens, né? Então, pra gente aqui é muito estranho, né? Uhum. Tipo, ai, cara, já dá um beijo no rosto, beijo. Todo mundo se beijando no rosto e eu olhando assim, nossa, mas os meninos se beijam aqui também. E aí, hoje eu acho, já foi normal, né? Acostumei, né? Mas no primeiro momento, quando eu vi aquilo, eu fiquei assim, foi meio... Uma coisa besta, mas que eu fiquei assim... Sim, mas é totalmente normal, diferente da nossa... Tipo, é igual vocês dois se cumprimentarem. Oi, tudo bom? Me dá um beijo. Eu falo, olha, mãe, um São Paulino. Hoje não pode mais fazer essas piadas, né? Eu tô falando assim, eu sou São Paulino. Quando alguém faz uma piada, eu falo assim, olha a homofobia que não pode não. Não pode não, Mas assim, tem que brincar mesmo, não tem esse negócio não. Enfim, Tem... Na visão de vocês,
Quais são as diferenças entre as faculdades de medicina do Brasil e do exterior? Nossa, é muito grande a diferença. Mas para bem, para mal? Eu não sei, mas eu acredito que lá também entrar era muito fácil, mas sair era muito difícil. Eu tinha colegas que faziam medicina em 10 anos. Argentina, que formou em 11 anos. Estudou lá a vida inteira, a gente lá É mesmo. Argentina, fez a faculdade, 10 anos de faculdade. No TCC, ela não passou no OSCE, porque lá a gente tem o OSCE. Ela não passou no OSCE, ela teve que ficar 1 ano parada para poder fazer, porque o OSCE só acontece no final do ano. E aí ela teve que ficar parada o ano inteiro para poder fazer o OSCE Ainda no podia final não passar do ano. de novo. Ainda podia não passar de novo. Então ela fez medicina em 11 anos, mas ela não desistiu. Hoje ela é neonatologista, casada lá, mora lá. A gente tem amiga até hoje. Então a desistência é muito grande, no caso. Tem, muito. Você tem uma noção de quantos que entraram? O Dr. Cleide já falou, mas você tem alguma noção de... Assim, as turmas quantos entraram e na quantos minha faculdade, acabaram? como ela era particular, ela não eram turmas grandes, né? Então, era uma turma de 50, 60 alunos. E no final, era pouco, assim. A grande minoria desistia. Não tinha uma desistência muito grande. Mas o que tinha era que muitos dos brasileiros que iam, transferiam. Conseguiam transferir, né? Então, isso teve... Transferência vindo para o Brasil ou é de faculdade? Porque o que lá? acontece? Quando a gente estava no 3º ano de medicina, abriu Araguaína. Não foi Araguaína, acho que foi Araguaína que abriu. Araguaína é mais antiga, né? Abriu Araguaína. Uhum. E aí foi uma leva que transferiu para Araguaína. Então aí só ali já foi mais da metade dos brasileiros da minha turma foram embora. Eu acho que teve uma galera da Bolívia também que transferiu para Araguaína, não teve? Que tem um Muita filho gente. do Porto amigo do Nacional, meu pai, que eu nem Murupi, conheço o rapaz, mas ele fez isso. Araguaína, Tubarão, Santa Catarina. Isso, Tubarão também depois, mais um ano depois abriu Tubarão. Tinha aí, mais foi pra faculdades Tubarão. que aceitavam a gente. Eu não vim mesmo por condições financeiras, era um sonho. Eu fui para Bolívia para voltar. Eu não fui para Bolívia para formar. Eu achava que eu voltaria. Mas as condições financeiras foram... realmente, e aí eu comecei a ganhar dinheiro lá, falei, aqui é meu lugar mesmo, vou ficar aqui, vou formar aqui, porque, tipo assim, eles queriam cobrar 100 mil para transferir você para Gurupi. Tá? Existia uma máfia. Existe uma máfia. Existe uma máfia até hoje, certo? Então, chegava na faculdade, os interlocutores lá, ó, 100 mil para você, eu te coloco em Gurupi, eu te coloco em Tubarão, isso normalmente era feito por advogados, né? Eles faziam essas transações. Então, assim, eu nunca tive essa oportunidade. Eu sempre era suado pagar $100 para mim, você entendeu? A gente tava junto, meu mundo era diferente Sua dessa cabeça turma. que você tem de empreendedor, na minha você não faculdade tinha Eu gente, tive filho de muito famoso amigo meu que lá, perdeu 100 mil. que tudo foi transferido. Muitos. Eu tive amigo meu que vinham para o Brasil e colocaram o chip no ouvido para passar em provas e foram presos por Polícia Federal. Teve colega também disso. Tinha muitos sistemas. Medicina era um curso muito que é até hoje, né? Desejado. Então, tem pais que fazem loucuras para colocar os filhos nisso, sabe? Já fui abordado para fazer prova. A gente fala assim, você começa a construir um péssimo profissional dentro da área de medicina por incentivo dos pais. Não, o pai é o que pega na mão do filho e incentiva a fazer isso. Antes de eu ir para Buenos Aires, para Argentina, ofereceram para minha mãe vaga na UNB. Aí eu falei, não, mãe, eu não vou. Eu não tenho coragem, porque se isso der errado, depois lá na frente, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Você tá louco? Eu falei, não, eu prefiro ir pra Argentina do que ter que comprar isso aqui e tudo. E se eu falasse, vamos, acho que minha mãe é meio doida, né? Não, então acho que ela tinha topado. Se eu tivesse dinheiro, eu viria. Não. Porque não era fácil viver lá. Não era fácil viver lá. Imagina que na Bolívia, então, deve ser mais difícil que na Argentina. Com certeza. Porque a Argentina era considerada a Europa, né? Da América Latina. Então, era outra qualidade. Eu imagino que na Bolívia realmente não tem sido... E outra coisa, né? O revalida, dava um medo desse revalida, né? Esse revalida dava um frio na barriga. Eu queria fugir dele de qualquer jeito, sabe? Mas aí não teve jeito, a gente teve que ficar. E os meus amigos, alguns transferiram, outros desistiram. E aí, graças a Deus, formei lá. Só fazendo um parêntese, essa questão dessas questões dessa corrupção, né, de você pegar a grana para poder conseguir um negócio, eu já fui abordado para me perguntar se eu não queria fazer prova para outras pessoas, né, eu chegava, entrava, resolveria uma prova de matemática, dando um exemplo aqui, decorava aquele gabarito, quando eu saísse eu passava
Tinha várias maneiras de serem feitas essas coisas, sabe? Sim. E aí me ofereceram, você vai pra lá e você vai ficar uma semana, fica num hotel 5 estrelas e não sei o quê e tal, a gente vai te pagar, não sei o que. Eu falei, velho, tô fora. E era, inclusive, uma pessoa que tinha sido um colega meu no passado, assim, sabe? Que ele teve a coragem de me abordar mesmo, assim. Falei, cara, eu não quero nem ouvir terminar de falar esse trem Não, aí. com certeza. Entendeu? As diferenças da faculdade lá da Bolívia para cá, o que o senhor acha que é mais gritante, assim? Quais são as diferenças impactantes? A prática. Eu acho que no Brasil tem pouca prática. Certo? O que acontece no Brasil? Vamos comentar de Mineiros, podemos falar, né? Sim. Aqui nós temos 2 faculdades, né? E nós temos 4 hospitais particulares. Você vai pagar uma consulta e vai deixar um estagiário colocar a mão em você, ou um estudante? Tendo condições, não. Não. Se puder escolher, você acaba... Não, eu passei por isso aqui. Eu fui estagiário aqui, dentro de um hospital particular. Né? Então, assim, É difícil. como eu era sozinho, era mais fácil. Agora, você chegar uma equipe para fazer 5, isso, 6 existe já uma numa resistência. sala já é mais Certo? Então, assim, e lá na Bolívia, se eu quisesse operar um paciente, eu comecei a operar no 2º, 3º ano. Porque, assim, era muito fácil. Era só pagar o eletro dele, pagar o ultrassom, se deu pedra na vesícula, eu já ia lá e operava ele. Então, eu pagava do meu dinheiro os exames dele para mim operar ele. Eu ia para a fila do SUS, pegava o paciente, pagava o exame e operava ele. Então, assim, era uma facilidade muito grande para praticar. Quem quisesse praticar lá, tinha cômodo, dava para você fazer de todo quanto é jeito, sabe? Até porque lá a medicina é muito barata. Né? Com R$30 você paga um eletro, né? E você faz um pré-operatório aí com R$100 lá na Bolívia. Então eu pagava, fazia o pré-operatório, apresentava para o meu professor e operava com ele, sabe? Então foi onde eu peguei muita prática. As possibilidades de prática lá é maior do que no Brasil, isso eu confirmo para você. Na minha já não foi tanto assim. Já lá na Argentina já é mais... Eles seguram um pouco mais essa questão da prática. Porque a faculdade em si, ela é bem mais puxada. Porque ela tem provas bimestrais. Aí depois tem a prova... Lá é anual. Começa que lá é anual. Então, você tem a prova bimestral, a prova semestral e depois você tem a prova final. E aí, você só pode fazer a final se você tem a bimestral e a semestral aprovada. E a final, ela é oral. Então, você e o doutor, e aí ele vai te perguntar. E ele sabe o rodapé do livro. Então, ele sabe de que livro você está respondendo a pergunta dele. Já teve prova oral de falar assim para mim. Lá ninguém se chama... Eles não chamam a gente pelo nome, chamam a gente pelo sobrenome. Ferreira, você estudou desse livro. Eu não vou te passar, porque eu quero que você estude desse livro. Já aconteceu isso comigo. Então, assim, era muito difícil. Era a prova oral. Aí você chegava no final do ano, você tinha 3, 4 provas orais, que é a matéria toda do ano inteiro que ele pode te perguntar. Então, como é que você estuda para 4 provas orais no final do ano? Então, a gente sempre acabava que fazia 2 no final, 2 no começo do ano. Aí, se você não passa nessa prova, você pode seguir a matéria. Mas você tem até 1 ano para pagar aquela prova final. Senão tem que fazer tudo de novo. Você tem que fazer tudo de novo. E a média lá é 7. Então, assim, era muito puxado. A vida era estudar, porque era bem complicado. Eu acho que média 7, né? Assim, a nossa média onde eu estudo é 6. Eu acho que é uma média baixa. Eu acho que deveria ser... Lá já foi 7 antigamente, mas eu acho que deveria voltar a ser 7. Para que você concentre mais na absorção do conteúdo. Né? Porque você fazer uma prova de média 6, eu acho que é muito fácil. Nessa aí... Porque você não precisa muito para tirar 6 numa prova. Você Ou precisa... ficar com a média 6, né? Naquela matéria. É uma porque média aí você muito divide baixa. as notas em várias você coisas. Divide. Você pega, tipo, começo de semestre, você tá tranquilo, cabeça firme, você vai lá, foca, não, foca, aqui é foca, muito foca, sossegado, eu acho. Mas eu posso falar uma levanta coisa. a média. Lá na Bolívia as provas eram muito difíceis. Ou você tirava acima de 7 ou era 0, cara. Então, Não tinha brincadeira, não. Se você brincasse, você... Primeiro semestre eu reprovei em 4 matérias. Não, na primeira que não tinha esse negócio de você pedir 4 nota para matérias. professor, não tinha Não esse teve negócio como, de cara. conversa com o muito professor. difícil. Não tem. O professor Essa era um proximidade deus. para você. O professor era um deus, intocável, era o doutor. E outra coisa. E aí, se ele falou, a água parou. Você fala, você não vai passar, é 0 para você, é 0. Não tem como você não vai recorrer de novo. questionar, entendeu? Não tem esse negócio de tem. ficar cutucando aqui, cutucando ali, pensar, dá uma nota aqui. Não tem, Não não tem. Você Não tá de tem diálogo. recuperação, não tem diálogo. São brutos. Era uma coisa
coisa muito assim, tipo, ele falava e você batia a continência mesmo. Era um trem. Você tinha medo do professor. As 4 matérias que o senhor reprovou foi... Histologia, são as principais. Mas você coloca essa reprovação, essa Primeira reprovação língua. adaptada A primeira língua. à adaptação? A adaptação da língua. Primeira coisa, adaptação da língua. Eu tive uma dificuldade porque eu não fiz curso. Eu cheguei e falei, vamos para Bolívia e vamos. Já fiz a mala e fui. E eu acho que deve ter tido mais dificuldade, eu tô calculando aqui, pela convivência com os brasileiros também. Também. Porque, na verdade, eu fui para um apartamento morar com 6 brasileiros. Ele vai falar em Não, português mas o dia isso aí a inteiro. gente faz isso mesmo. Você se junta. A Não. comunidade brasileira, ela é unida. Cara, porque o brasileiro é unido demais, É, né? Tá não, você doido. chegou Nós fora. nós somos diferenciados. Na minha sala tinha um monte Nós de brasileiro. O somos que a gente fazia? A diferenciados. gente se juntava com os brasileiros. E aí os argentinos só tinham uma opção. Ou eles entravam junto, ou então ficava Porque pra era lá. menos argentino. Só que o era brasileiro menos- tem aquela coisa do jeitinho brasileiro, né? Consegue questão de prova, consegue não sei o quê. Então, os argentinos queriam ter essa coisa também. Aí tinha que se juntar com a gente. Aí acabou que virou uma mistura, né? Mas as festas, esses negócios que você faz de faculdade, Ah, não, é tudo era bem. tudo brasileiro. Juntava os Aham. brasileiros e ia fazer. Só eu dei uma interrompida e acabei de saindo do assunto, mas aí você falou da histologia, você falou da língua. Isso, a gente teve uma dificuldade com a língua, né? E a escrita, porque eles exigiam que a escrita seja em espanhol, e é totalmente diferente. Interrogação é por cima, muda muita É. coisa, né? Então eu tive uma dificuldade de início, questão de língua. Eu sofri muito, e eu sou uma pessoa que eu gosto de estar muito em contato com o professor. E lá eu não tinha esse contato. Eu gosto de tirar minha dúvida, eu gosto de conversar, sabe? Então, assim, eu demorei para conquistar isso, porque isso é a gente que conquista, né? Você que vai conquistando aos poucos, o professor vê que você é diferenciado e ele vai te dando mais atenção também. Mas foi a maior dificuldade minha, foi a língua de início. Né? E a quantidade, porque no primeiro dia de aula o cara colocou 200 páginas de Rouvier para mim aprender, gente. Você tá doido, metade do livro no primeiro dia de aula. Eu olhei para ele e falei... Tô acostumado a ler revista, acostumado a ler 5, 6 páginas. Não, e a prova é amanhã, sabe? Então, assim, eu tive, que nem ele falou um dia lá, me fala a parte do coelho, e eu tava meio distraído, eu fui no joelho, sabe? E já fui reprovado na hora, entendeu? Porque coelho e joelho, sabe? Então, assim, são alguns detalhes que me atrapalhou naquele instante, mas depois... Mas marcou e ficou gravado pra sempre. Sim. Você nunca mais vai esquecer como é que é agora o pescoço. Não, jamais, né? Então, É bom por são isso. coisas que Esses a gente apertos teve que se ficam. adaptar, sabe? o Mas coelho foi é o rápido. pescoço? 3 meses eu me adaptei, mas lá não dá tempo. 3 meses você já está reprovado, sabe? É muito instantâneo, as provas são muito difíceis e eles têm prazer em te reprovar. Por você não ser deles. Eu acho que se você não ser boliviano, eles têm prazer de mostrar que você é mais fraco que eles, que a cultura deles é melhor que a nossa. Eles falam inglês, eles falam espanhol, eles arranham português na Isso é escola. verdade. A cultura de estudo deles é melhor que a nossa, Bem, tá? Então, assim, os caras falam inglês fluentemente. A gente já não tem isso no Brasil. lá todo Infelizmente, argentino fala inglês, aqui nós falamos fácil, verbo to fácil. be, né? É. O que nós aprendemos no Brasil é verdade. verbo to be, uma vergonha, né? Do início Quando aprende. até o Né? terceiro ano, é só o verbo to be. E lá na Bolívia, não. Você conversa em inglês com uma criança, tá? Então, a gente sofreu um pouco com isso. Mas depois peguei o ritmo, peguei o sistema e a gente deu sequência muito bem nos estudos. Não, no começo a gente sempre tem essas dificuldades da língua, não tem jeito. Porque, por mais que eu tenha feito o curso de espanhol, mas aí você faz o curso de espanhol. Aí você vem com um espanhol da professora que ele ensinando o espanhol. Quando você chega lá, você pega o castelhano, mas que não é o castelhano, porque o argentino, ele tem uma linguagem É um própria, dialeto, que é o praticamente, portenho. né? Aham. É o Mas que se portenho. entende completamente com o Aí espanhol. o quem fala portenho, ele espanhol. tem uma pronúncia totalmente diferente. Então, ele não usa verbo, ele usa umas coisas diferentes. Então, aí, na prática, você vai pegando isso só na vivência mesmo, não tem jeito. E foi bom, por conta da faculdade, ter feito esse negócio de você ficar um mês antes aprendendo o espanhol. E aí, nesse meio tempo, a gente conheceu muitos brasileiros ali e era mais festa mesmo, era aquela adaptação, integração, mas aí você saía, a gente pôde viver um pouquinho isso antes de começar a faculdade, porque aí depois, quando veio a faculdade, pelo menos falar, a gente já falava um pouquinho melhor, algo a gente já falava, mas escrever realmente foi muito difícil, escrever era complicado, porque aí tinha Muda a regra de verbo, acentuação, muda tudo tudo, isso, né? então era assim, era bem, bem complicado.
Uma coisa, né? No Brasil, a gente não tem nenhuma prova que impeça um médico, um profissional que se formou em medicina, de ser médico. A gente não tem nenhuma prova que impeça. Então, se você formou em medicina, você pega o seu CRM e você já está apto vai. a trabalhar no outro dia, né? Então, como que é vocês passarem uma faculdade toda, sabendo que vocês vão fazer uma prova no final para poder exercer a medicina no Brasil, se vocês quiserem voltar para o Brasil? Antes de vocês responderem, eu fico meio pensando assim, se é parecido com o cara que tem que fazer o AB, porque ele tem que fazer o AB para trabalhar, entendeu? Então, o que vocês qual foi essa visão de vocês? Eu tenho, daqui a 6 anos, eu fiz toda essa faculdade, eu tenho que fazer uma prova para trabalhar no Brasil. Não, eu não sou contra a prova de revalidação. Eu acho que tem que ser feita mesmo, sabe? Porque tem que ter... saber o que aquela pessoa sabe. Porque tem faculdades aí de tudo quanto é jeito, né? Tem no Paraguai, tem tudo quanto é lugar. Então, assim, tem que fazer esse filtro. E eu acho que isso seria importante, seria bom se tivesse até para os próprios brasileiros isso. Porque é uma falha que a gente tem aqui. Igual você falou, a pessoa se forma e já sai. E como entendeu? você bem colocou também, né? Tem faculdade de tudo quanto é jeito fora. Fora e aqui dentro do também Brasil, exatamente. E nós não temos essa seleção. Não tem esse filtro, né? Essa prova. E como é ter essa expectativa de que, nossa, eu vou ter que fazer uma prova, eu não posso chegar e trabalhar no meu país? Então, no meu caso, a gente ficava esperando as pessoas que terminavam e ficar sabendo o que aconteceu com fulano, com ciclano e tal. E aí sempre antigamente era uma coisa mais aberta, né? O errado, vamos dizer assim, a revalidação errada, né? Tinha as pessoas que davam os contatos e tudo, mas assim, eu não tinha dinheiro, gente, eu não tinha como conseguir uma grana não tinha, nem se meu pai vendesse o apartamento, que no final ele acabou vendendo, não conseguia pagar uma vaga de revalidação. Então, assim, não tinha forma. Então, eu ia ter que passar. E aí, na hora que terminou, eu fiz o medicurso. Já fui de cara pro medicurso. Você não tentou a prova antes? Não tentei antes. Eu já cheguei, porque eu cheguei no começo do ano, a prova geralmente é mais no final. Então, eu fui fazendo medicurso. Aí, eu fiz medicurso 1 ano. Aí, tentei fazer prova. Eu tentei na UNB. Aí, na UNB, eu não passei por alguns décimos na primeira prova, porque lá são 2 provas. Prova escrita e a prova prática. E aí, seria o OSCE, mais ou menos? Dizem que nunca ninguém passou na prática. Eu também não conheço ninguém que tenha passado na UNB. E lá, se você não passa na prova, você fica proibido 2 anos de prestar prova de revalidação. Então, eu fiz lá em 2007... Não, em 2008, eu só ia poder prestar a prova lá em 2010. Será que isso mudou ainda? É assim que você sabe? Não sei te dizer se... Agora não, Talvez porque agora tenha tem o mudado, Revalida, né? E agora ele é unificado, né? Ah, entendi. Então agora é uma prova só para todos, né? Mas antes não, era a prova deles. E era a prova do CESP. Uma errada, uma entendi. certa. Você Você poderia sua prova. escolher Cada onde você ia fazer a Isso, prova. Então, eu sei que naquela faculdade é mais fácil, eu vou lá. Isso, era o que Ou rolava. essa tá mais perto de mim, eu vou fazer aqui. E assim, inscrições caríssimas, tá? Não era inscrição de vestibular, não. Era de R$1.000 pra cima, cada inscrição de revalidação na época. Então, era caro. Não dava você sair fazendo em todas as faculdades, Eu né? paguei 7 mil na minha inscrição em Campo Grande. Que isso? 7 mil. Campo Grande. Naquela época, há 20 anos atrás. Nossa, Campo Grande era eu tentei, só que um absurdo de dinheiro. Absurdo. Campo Grande eu tentei, só que quando eu fui para tentar, já não estava mais tendo a prova, a gente entrou com um advogado, com mandato de segurança, para poder eles deixarem a gente fazer a prova de revalidação. Aí, nisso, eu paguei uns R$5.000 para advogado na época, mas isso foi em 2006. A decisão só foi sair em 2010, que eu recebi uma cartinha de Campo Grande dizendo que eu poderia fazer a prova de revalidação. Já tinha revalidado, né? Eu já tinha revalidado. E aí, foi assim, Campo Grande. Mas tinha essas coisas, a gente tentava de tudo, né? O máximo que eu tentei foi essa de Campo Grande com advogado, mas que demorou muito para sair. E na nossa época, era diferente de hoje. Você ia, fazia a prova, eles pegavam as matérias que você fez, o que você não tinha no Brasil, você tinha que concluir. Eu fiz mais 1 ano na UFMS. Tem que fazer o choque de grade. Eu tive o prazer de estudar na Federal, então eu saí da Federal, eu saí da UFMS. Eu passei na prova lá e saúde pública é diferente, né? As leis é diferente. Eu tive que fazer tudo isso, medicina legal, tive que fazer saúde pública. Então eu fiz umas 6 matérias dentro da Faculdade Federal, fiquei 1 ano estudando na Faculdade Federal. Aliás, a minha estratégia para passar na prova já foi diferente da dela.
Eu sabia que a prova ia ser em Campo Grande, e naquela época cada faculdade fazia a sua prova. Eu pedi para o reitor da faculdade para mim ficar um tempo estudando lá, para mim pegar o macete da faculdade. Você entendeu? Porque tudo tem um macete, tudo tem. Né? Eu sou muito estrategista. Eu vejo se o professor é de rodapé, se ele é de porquê, se ele é de pegadinha. Então eu fui lá ver isso. Você entendeu? Então eu fiquei 3 meses estudando dentro da faculdade, fiz a prova, passei, e aí fiz mais um ano para complementar essas matérias. Aí foi onde eu peguei o meu diploma. E foi muito bom para mim. Então, seu diploma, você tem o diploma da Bolívia. Sim. E você tem um outro diploma. Não, eles pegam o meu diploma nas costas dele, atrás, né? e pregam um carimbo deles. Isso. Isso. Mas então, assim, é chancelado pela Federal. Pela Federal de Mato Grosso do Sul. Foi muito bom para mim nessa época, sabe? Graças a Deus. Aprendi muito, os professores me abraçaram muito bem, não sofri preconceito. No primeiro dia de aula teve um negocinho assim, a hora que eu cheguei, sabe? Até porque passou eu e um boliviano, se ele não tivesse entrado junto comigo na sala, eu não teria, né? Mas a gente entrou junto, aí apresentaram a gente, do início deu aquela olhadona assim, mas da Bolívia, mas eu já tentei fazer amizade com todo mundo, eu sou muito disso, sabe? Não é porque fecha a cara pra mim que eu não vou dar outra oportunidade, tentar quebrar o gelo já, né? Eu já conto uma piada, já vou interagindo. Bom, e fiz amizade. Graças a Deus, saí de lá amigo de todo mundo e participei da festinha deles lá e foi muito bom para mim. E a expectativa que você tinha assim, nós temos que fazer uma prova. Porque a prova era muito difícil. A minha prova eu sabia que era 120 questões e que eu tinha que acertar acima de 90, sabe? Nos 6 anos, de tudo que você aprendeu nos 6 anos. Qualquer coisa que eles quiserem. E essa prova, gente, o pior de tudo, que é a prova do SUS, o que você não estudou lá. Ela não fez, eu não fiz SUS, né? E a prova, 90% é SUS e 10% é pegadinha. E epidemiologia, que é as doenças tudo, daqui, né? Sabe? Parâmetros do Brasil e tal. Então, o que eu fiz? Eu fui para a faculdade estudar o SUS, que eu não tinha. Fiquei 3 meses lendo o SUS. E foi aonde, graças a Deus, a gente passou na prova. Hoje, até prova de residência, né, cai muita legislação, né, muito SUS. Muito. E é uma matéria negligenciada por estudantes dentro da própria instituição. Aí, quando sai, quer estudar tudo de uma vez só, né? Exato. Eu fiquei tentando assim, eu fiquei olhando os lugares que tinha prova e que era mais, vamos dizer assim, mais justo, que não tinha tanta bagunça, né? Aí eu tentei Campo Grande, só que aí só com um advogado, e aí ia demorar. Aí eu fiquei tentando ver outros lugares. Aí o UNB foi dessa forma. Aí eu tentei a UFG, também era parecido com o jeito da UNB. E aí o pessoal estava fazendo muito prova em Cuiabá, na UFMT. E lá tinha uma amiga minha, essa amiga que foi, e por causa dela eu fui para lá. A filha do médico. É, a filha do médico. Ela foi para a UFMT e fez a prova lá. Só que aí ela tem uma média, né? Aí se você não passa nessa média, se você fica ali, tipo, a média é 6, aí você ficou com 5,97, 9,5. Aí eles abrem umas 5 vagas para as pessoas poderem fazer a complementação. E aí ela entrou nessa complementação. Ela ficou fazendo todo o 6º ano lá. Aí a gente... E aí ela tinha material, porque como ela fez o 6º ano todo lá de novo, ela tinha muito material de prova, essas coisas. Aí ela me passou esse material, né? Então eu estudava essas questões de prova, da faculdade. Eu falei, vou tentar, né? Aí eu tentei em 2007, e aí eu não passei na prova, mas aí eu já sabia como que era a prova, já tinha uma ideia. Eu falei, não, eu vou focar numa coisa que eu tenho a Fernanda tá lá, ela vai me passar as questões, como que é o jeito das provas e tudo, e eu vou estudar. E fiz medicurso de novo, eu fiz 2 anos de medicurso, e fiz medicurso de novo, estudando SUS, essas coisas lá toda, porque é difícil de entrar na cabeça isso, assim, se você nunca teve contato. Porque a gente fica, porque era mesmo assim, completamente verdadeiro o que o Edgar falou em relação à negligência, né? Essa matéria ela é chata. Exatamente, a gente não dá importância, mas é o que cai nas provas. Mas mesmo assim, o brasileiro, a gente ainda fica vendo isso por 6 anos. Exato. Mesmo que você tenha alguma preguiça nem que seja por osmose, mas o trem entra, né? Você atende no SUS, então você acaba aprendendo coisas de outras maneiras, né? Ele absorve de outra forma, né? Então, aí isso foi o que foi realmente a dificuldade, né? Então, eu fiz outro ano de medicurso, eu falei, agora eu vou passar nesse trem. Aí fiz a inscrição e fiz a prova. Aí eu passei direto. Eu não precisei fazer
complementação. A complementação, você conseguiu aquela média, passei né? consegui a média e passei. Mas eu digo assim que, eu digo que aquela prova, assim, aquele momento ele foi feito pra mim. Deus sabe de todas as coisas na vida da gente. Quando, tipo assim, questão que eu tava lendo na fora, antes de entrar pra fazer a prova, quando eu cheguei, a questão lá, principalmente na prova aberta, porque é um dia de prova objetiva e um dia de prova aberta. E meu medo era as questões abertas, que era, pode perguntar qualquer coisa da medicina, né? Então, assim, qualquer coisa. E aí, justamente, duas questões que eu tava praticamente lendo fora, quando eu chego, 2 questões abertas garantidas. Isso é muita coisa. Então, eu falei assim, gente, essa prova, eu não tenho muita noção de como que é uma prova de reavaliação, porque eu falo que aqui eu passei, ela foi feita pra mim. Foi Deus ali agiu naquele momento e botou as coisas tão claras ali e eu consegui. E consegui com uma nota até boa. Então, eu passei direto e Deus sabe. Porque se não fosse dessa forma, eu acho que de outro jeito eu não ia conseguir. Entre você começar a faculdade em 2000 e 99. 99, até você pegar o diploma para começar a exercer a profissão, foram quantos anos? Então, eu revalidei em 2009. Então, 10 foram anos. 10 anos. E o senhor, doutor? 5 anos. Não? Não, a faculdade são Não, 6. não. A faculdade foram 6 de faculdade, aí Isso. Ah, você fala no Total. total. no No total. total. O dia que você começou, o dia que você 8 falou anos. assim, 8 sou anos. médico, tenho meu CRM, Isso. vou fazer. Até porque eu tive que fazer 2 sexto ano, né? Um na federal e um aqui, né? Então, eu tive... Ah, não, você foi direto, né? Eu tive que fazer mais um ano lá, então foi 8 anos para tirar o meu diploma. Mas teve Só que vários não me colegas que tiveram arrependo. que Se fazer você a for assim, a nível de complementação. Foi bom, arrependimento... isso é bom. não. Você não fez por conta da sua nota. Foi. Entendeu? A questão também... E a do senhor foi questão de grade, né? De Do grade. Que tinha É que porque ter. cada um tinha uma regra. Lá em Cuiabá é assim. Lá eles pegam e colocam por questão de nota. Lá em Campo Grande, não. Todo mundo que passa, Tem que fazer. ele faz a grade e... Já uma amiga minha que fez em Natal, por exemplo, as matérias que ela não conseguiu fechar a nota, ela poderia complementar. Aí ela foi para Gurupi, se eu não me engano, complementou lá e depois leva para a faculdade. E a faculdade, não, você fez tudo, tá, aí... Aí não precisava fazer outra prova. Em Não, Florianópolis, Hoje acabou isso. quando né? a gente Hoje, formou, não, hoje acabou. Florianópolis pegava os seus documentos, se batesse com a grade deles igualzinha, você já pegava o CRM na hora. Então, eu tenho uma Você lembra amiga disso? que revalidou em Florianópolis, ela não conta pra ninguém como que ela fez. Ela conseguiu um mestrado lá em Brasília de doenças Por que que tropicais. ela não conta? Ainda bem que ela não vai escutar aqui, Tem pelo coisa amor que de Deus. a gente tem Ela vergonha fez de um falar. mestrado em doenças tropicais em Brasília. E aí ela chegou lá em Florianópolis, o pai dela era procurador no Acre, então eu não sei. Ela não conta. Algo tem, E Não. aí ela foi pra Florianópolis e voltou com o diploma revalidado. Eu digo, como assim? É só lá. Lá tinha essa possibilidade de você chegar, as matérias serem iguais, a grade ser igual, e você já pegar... Mas eu fui lá, o meu não deu certo, não. A grade não bateu. E interessante que teve amigos da mesma faculdade que formou comigo com a mesma grade que pegou. Que é grave É bastante. muito interessante, Estranho. é muito estranho. É interessante, Você não, é entendeu? estranho. É muito estranho o que acontece, sabe? E é isso que deprime a gente. Isso dá um Na verdade, desespero. Dá uma frustração, né? Não, Dá. O maior medo da revalidação não é a revalidação em si, é o desespero de saber que acontece isso e que pessoas assim vão tirar a sua vaga. Por É exemplo, isso. Maceió. Maceió era uma faculdade que era fácil, você fazia inscrição pela internet. Isso. Se você ficasse entre os 20 primeiros, você conseguia fazer a prova. E todo mundo falava que a prova lá era muito fácil, era muito tranquila. Eu O consegui difícil fazer... era ficar nos 20 primeiros. Né? Exatamente! Mas Essa é a como assim? Eu questão. não entendi ficar nos 20 primeiros. Só faz Os prova 20 20 melhor. pessoas. Ah, entendi. 20 primeiros que se inscreveram. Se inscreveu as que vai fazer tá. a prova na internet. Como é que você sabe que você é o primeiro que se inscreveu? Eles né? dão uma relação. Eu fiquei em 15º. Eu fiquei no 15. Eu era 15. Aí, quando sai a lista oficial, eu fui pra 45. Ou seja, se eu fiz a inscrição online e eu fiquei no número 15, por que depois saiu uma lista oficial e eu fiquei no 45? É o bug da internet. É porque a internet não A tem esse internet problema. é complicada. Você tá É entendendo? difícil Então, assim, entender a eles já internet. fazem isso de propósito. Você faz uma inscrição e aí eles ganham dinheiro com essa inscrição online Uhum. e depois vai uma lista que só vai sair os 20. Eu acho que a questão de ser unificado E ajuda 2 um pouco... amigos estavam entre os 20. A questão de ser unificado hoje ajuda um pouco a evitar esse tipo de coisa, né? não, isso Porque aí, pra com pelo menos certeza. tentar ser mais isso é justo. o certo. Eu acho que é o certo. Né? Pelo menos tentar um pouco, ser um pouco mais Acho que justo. isso deve ter, acho que tirado, de certa forma, meio de vida de muita gente com essa unificação, né? Com Muitas certeza. faculdades aí acabaram, graças a Deus, perdendo
muito dinheiro com isso, né? Não, isso foi importante. Realmente, Foi essa importante. unificação aí foi legal por conta disso. Porque aí é uma prova só no Brasil inteiro, em todas as faculdades, a mesma prova. Uma coisa justa, É. né? Pra vocês terem ideia Porque era da complicado. dificuldade que o pessoal vê no Revalida hoje em dia. Quando eu iniciei a faculdade, em 2021, tinha na minha turma um casal. Eles fizeram medicina fora. Eles praticamente formaram fora, ou estavam no 6º ano de faculdade fora. E vieram para estudar com a gente. Só que eles entraram com a nota do Enem, entraram no 1º ano. Como normal, como se não tivessem feito Nunca nada tivesse de feito medicina nada. lá fora. E nesse tempo, eles fazendo faculdade com a gente e estudando pro Revalida. Aí, eu acho que a moça, a mulher, passou no Revalida primeiro. E o rapaz, o marido dela, continuou fazendo com a gente. Eles têm até uma filha e tal. Continuou fazendo faculdade com a gente. Demorou, mas assim, quando foi para voltar pro 2º semestre ou pro 2º ano, não lembro direito, ele conseguiu passar na prova também. Ah, legal. Então, assim, mas se eles não tivessem feito a prova, eles iam seguir eles iam Toda fazer a 2 faculdade, faculdades de não. medicina, Meu Deus. né? Então, assim, acho que Isso que é sonho, né? isso é sonho, Tem umas coisas que a gente se olha assim, cara, igual a sua história também. Eles têm essa história de superação aí, né? Tem que fazer outra faculdade, sei lá, qual que é o sacrifício de pagar outra mensalidade. E você também, né? Você estava numa situação que você teve que... Por que seu empreendedorismo surgiu? Talvez você já tivesse, mas não. Talvez foi por causa da necessidade que você tinha também, né? Então, isso é interessante. Vocês já comentaram algumas coisas, mas só para a gente deixar um pouco mais claro aqui, a questão de ser a favor ou contra o Revalida, né? Acho que vocês já comentaram praticamente tudo isso, mas você trouxe também uma coisa interessante, que foi o salário, né? Como é que é a questão do salário fora do Brasil, e como eles veem essa questão de vir para o Brasil? Eles têm a impressão de que paga-se bem no Brasil ou não? Ou os estrangeiros não têm essa vontade de vir para o Brasil? Na visão de vocês, na época de vocês, como que funcionava isso? Assim, os argentinos que eu tinha contato eram muito argentinos, eles são muito apegados. Patriotas ali, né? As raízes, as tradições deles. Então, assim, ninguém veio embora, assim, dos argentinos. E as brasileiras ou os brasileiros que casaram com os argentinos ficaram. Então, eu tenho uma amiga hoje médica lá na Argentina, casada com argentino. Mas o salário do médico na Argentina é equiparado ao Brasil ou lá mais é ou menor menos. ou maior? Depende. Hoje não, muito. né? Porque hoje tá Hoje arrebentada a Tá economia, meio né? bagunçado, mas igual assim, o doutor colocou, a diferença da Bolívia pra cá é gritante. Então não, ninguém quer ser médico na Bolívia. Lá não é tão né? assim, não. Lá não é tão assim, não. Lá, assim, o médico, ele tem uma qualidade de vida, uma classe média, mas assim, você não fica rico com a medicina. Só se você já tiver uma família muito rica, que te compra coisas, monta coisas, alguma coisa assim. Mas para você começar lá do zero é muito complicado. Você vive lá de plantão, de residência, e fazendo plantão e com mais aquele ou menos salário, igual aqui, né? com aquele salário médio lá, não tem grandes... Assim, todas as minhas amigas têm uma vida razoável. Tipo, vamos dizer assim, eu tô bem melhor que elas aqui, de vida, vamos dizer assim. Elas não... É uma vida média. Eu vi já uma pesquisa sobre isso. Só que eu poderia ter trazido hoje, acabei não passa necessidade, mas não faz luxo, regalias, não tem tem aquele luxo todo de poder, sei lá, não mora em mansão, não mora num apartamento normal, é uma aqui vida no Brasil normal. Você tem uma possibilidade de ter uma vida de classe média alta, praticamente todo mundo, né? Aqui a gente tem mais possibilidades, com certeza. Só que o salário médico no Brasil caiu muito. Sim. Não, é um problema que nunca às teve vezes, reajuste, o negócio né? às vezes não é nem a questão do cair, mas falta do de quando eu reajuste. formei pra cá, Não teve mudou nada. 49% de IPCA, de inflação acumulada, né? Claro que isso não representa exatamente a realidade do quanto perdeu o poder de compra, mas, cara, imagina isso, eu comprava picanha, né? Eu formei e morava numa casa em Palmas, trabalhava no interior do Tocantins, e aí eu levava pra gente fazer no final de semana, eu comprava picanha, sei lá, R$18 o quilo, quanto que era, né? Hoje em dia você não compra nada. Mas olha só, eu comecei no PSF aqui ganhando R$8.000. Aham. Isso Não, e continua esse há valor. 15 anos atrás. Não, então, melhorou um pouquinho, mas Não, não mas compensou, não compensou. Você entendeu? Aham. Hoje, eu acredito que deveria ser uns 20 mil no mínimo, 25 hoje mil. hoje é o quê? Eu vou 10, até 12? eu vou, não, eu mil. vou até te falar, teve um reajuste, eu vou até te falar.
uma coisa. Você trabalha em unidade de saúde aqui ou não? Não. É, Eu só tendo particular. Teve graças a Deus. teve um reajuste aqui em Mineiros, é uma cidade que paga bem pra caramba pro PSF, se você for olhar. Médico na PJ tá ganhando 14 mil reais hoje. Antigamente, até o ano passado, foi no meio do ano Só que passado, uma era 12 coisa mil. que nós médicos não coloca, a gente tem que colocar o salário bruto. Não vamos falar de salário líquido, Não, esse é o líquido, tô falando. Porque senão dá uma diferença de imposto muito grande e o pessoal acha que a gente ganha muito. Eu ganhava Não, mas 28 mil, pegava 19, porque o resto o imposto Isso. come. come Esse é entendeu? o que cai na conta. O médico né? ele tem um salário, ele pensa que ganha 28 mil, aí ele gasta 28 mil, aí o imposto vem e nós fica no negativo, sabe? Eu sempre penso no líquido. Eu Sabe? sempre penso no líquido. Porque uma coisa que o Maurício fala muito é justamente essa finança que o médico não tem. Não tem. Né? Ele não tem essa gestão do que ele ganha. Então, mas ele não é porque ele não tem, porque ele não foi preparado para isso, ele não sabe. Não foi. A Então, se faculdade você não for ensina. atrás por você mesmo, Já igual você, a gente viu que tem um viés meio empreendedor sobre a vida, não sobre a medicina. Nossa, que eu sobre já como perdi se dinheiro manter. nessa vida de lá pra cá por não preocupar, não saber finança, nem conto, porque Né? senão eu choro. Eu, quando formei, eu arrumei vários empregos. Vamos colocar que eu arrumei 5 empregos. Então, eu tinha que unir tudo num salário só para me pagar o imposto só. E eu não sabia, porque via lá na folha salarial abatido entendi, imposto. uhum. Abatido imposto, eu juntava aquilo. No final do ano, o Leão me pegou 90 mil de multa. Era batido, mas você não abatia, você não entregava. Porque no Eu já final explicar tem aí, que ó. somar tudo, certo? E aquele que você pagou 11 tem que equiparar com os 17. Tipo, se você trabalhou no local e ganha 3 mil Isso. numa cidadezinha, ele vai. Essa cidade ela não é obrigada a saber quanto você ganha de fora. Isso. Então você entra na faixa, na alíquota 3 mil, dos 3 mil isso. reais. Aí você Mas- pensa que já pagou o imposto. Isso. Só que na hora que ele soma tudo, você tá devendo imposto. Falta de Aí cai nos experiência. 27 Falta de 100% lá que experiência. você acha que tinha que pagar só os Exatamente. Isso. os Então, assim, a 3% gente lá. realmente chega muito cru ao mercado, né? E paga um preço por isso também. Mas a oportunidade é grande, eu ainda acho que medicina é o curso, eu ainda acho, porque se você for comparar com os outros, nós ainda somos o curso. E você sai com muita oportunidade de trabalho, tem. Falar que não tem é mentira, pode ser 10 mil, mas quem é que começa, que advogado que começa ganhando 10 mil? Não. Você conhece alguém? Outra coisa, É. você. Eu acho que não tem. A medicina não pune os medíocres ainda. Entendeu? exatamente. Então, assim, todo mundo consegue Todos ganhar 10 têm mil a mesma reais. chance. Consegue ganhar 15 mil reais. Exato. Você Mas entendeu? o tempo separa isso, não o tem tempo, jeito, lógico, o tempo lógico. aham. corrige isso, O você tempo vai entendeu? corrigir. Mas inicialmente não tem início outra não. profissão que faça isso com Não você. tem. Mas o medíocre vai ter sempre aquela faixa de salário. Isso, Ele nunca vai ele não ser evolui, menos, né? não Sai vai ter dali, menos. não faz não, um curso, não não tem faz como, uma ele não vai pós-graduação. diminuir. Onde ele for, ele vai ganhar um tanto razoável que dá pra ele viver. Ele Exatamente. não vai Entendeu? conseguir se estabelecer Ele não vai viver em um mal. lugar. Ele E pode ele não não vai viver conseguir, mal. mas que ele vai ficar rodando e vai sempre conseguir aquela média, ele vai. Ele não porque vai viver mal. Ele não vai entendeu? viver mal, mesmo ele sendo medíocre, entendeu? Isso é verdade. Na medicina. Por Por isso isso que era eu acho importante a importante a prova. Exatamente. Eu tive Eu sou super a curiosidade, favor. Eu fui pra fora, eu fui pra Miami e Eu sou fui ver contra. como que funciona a não. revalidação do Vamos diploma falar do disso, médico lá. Eu sou Pode contra. E para você tem toda a possibilidade de você ser médico nos Estados Unidos formado no Brasil. Só que de cara você vai chegar para fazer uma prova. Essa primeira prova é a mais simples de todas. Então assim, Já você é chega muito lá, difícil. você tem que fazer. Mas eu acho que pra gente aqui, essa primeira etapa não é tão difícil, porque você vai fazer a prova que os estudantes de lá fazem quando eles estão no segundo ano de faculdade. São os steps. Isso, então é assim, é a matéria do ciclo básico, praticamente. Então você já tem toda a carga da medicina pronta, que lá você acaba tirando de letra. Com 4 anos de faculdade, eles fazem uma outra prova, para continuar seguindo para o internato que a gente fala aqui. É mais ou menos nesse sentido. A gente tem que fazer essa prova também, que já acaba sendo um pouco mais difícil. E só que para eles saírem da faculdade, eles fazem uma outra prova para começar a exercer a profissão, tipo OAB, que você bem colocou aqui pra gente. Então a gente pode ir para lá fazer essa revalidação, se eu quiser ser médico nos Estados Unidos, só que a última prova, ela é realmente muito seletiva, porque é como se fosse o OSCE mesmo, né? Bem implantado, todo em inglês. São várias situações que são colocadas para você e você tem que ter gabarito. Tem que pra dominar passar, muito tem que bem dominar a muito tanto a língua medicina quanto a língua, né? e os termos técnicos deles. Então, assim, não é aquele inglês para médico que a gente vê aqui no Brasil, que é o basicão, não. Não é inglês pra você viajar. Não, Entendeu? tem Pra você que conversar ser com inglês. alguém rápido. domínio de língua. E eu acho que aqui, dentro da faculdade, eu acho que poderia ser, como se o pessoal
quer pegar muito essa questão de metodologia de Ativa. educativa de fora, que lá dá certo, não sei o que e tal, tal, tal. Por que não colocar isso também? Você vai sair do ciclo básico para o clínico? Prova. Porque a gente faz as provas de teste de conhecimento de conteúdo, mas um teste geral nós não temos, né? Mas eu vou E te falar depois uma passando. coisa de Ou prova. uma prova Prova final. é emocional, cara. Para com isso. Prova é emocional. Se você tiver um círculo nervoso um dia antes de ter uma prova, no outro dia você não vai fazer uma boa prova. Não vai avaliar o seu conhecimento total. Eu sou hiperativo. Eu tenho uma hiperatividade. Eu não consigo ficar 2 horas sentado num lugar, eu tenho que levantar, eu tenho que sair, eu sou hiperativo. Prova, para mim, não mede meu conhecimento. Para mim, não. Não vai medir meu conhecimento nunca. Porque eu perco no emocional. Você entendeu? Eu não concordo, eu acho que a faculdade que tem que ser boa. Para mim, é a faculdade que tem que ser cobrada, porque ela Mas é paga para isso, entendeu? Mas o Então, que ela que recebe vale? para isso, e ela não cobra do aluno, vai soltar um aluno ruim. Você Então, mas entendeu? Eu acho falo que o assim, erro está aí. O erro está nas faculdades, não em ter prova. Bloquear uma pessoa que estudou 5 anos, dedicou, e eu ainda tive uma prova no 5º ano lá, com 3 professores me detonando. Mas você saiu da prova. Saí da prova com 90. Porque não você é teve um bom isso. aproveitamento. Você entendeu? Mas assim, Mas a o meu faculdade... emocional, eu saí de lá quase defecado da roupa, Ah, não, de mas dor de eu- barriga. O emocional, assim, ó, eu não vejo que eu faça acho diferença. que prova não mede conhecimento de ninguém, sabe? Eu acho Mas que não prova... tem como a gente mensurar. Entendeu? Não é que não é. Eu concordo com o senhor que assim, você pode saber e às vezes não responder do jeito que a pessoa quer, mas você sabe fazer. Por exemplo, a prova às vezes ela quer que você responda de uma certa forma. Você acha que o melhor aluno vai ser o melhor profissional? Não. O que tira 10 vai ser o melhor profissional? Não é. Com certeza não. Não é. Ele vai Mas- ganhar mais do que o... Não é. Eu te provo porque eu sou a essência disso. Nós viemos 2 para o Brasil, para o Hospital São Lucas. Uma amiga minha, uma prima, que só tirava 10. E eu que tirava meu 7. Eu garantia meu 7. Garantido. Fazia meu resumão, pá. Vê hoje a desproporção salarial dos 2. Vê hoje a conquista de espaço dos 2. É gigante. Não, eu é não gritante, sou. entendeu? Eu, Então, eu sou o aluno eu, Cleiton, não meço ninguém por provas, eu meço por conhecimento aqui. mas como que a gente Sabe. tira o aluno, coloca, por exemplo, o revalida é uma forma de você atestar o conhecimento dele. A faculdade, eu concordo plenamente com o que o senhor falou, ela tem que ser boa e passar tudo que ela pode para o aluno. Mas a gente tem um aluno que não vai absorver aquilo. E que nessa prova você pode identificar e fazer com que ele estude mais. Não estudar para passar. Eu concordo plenamente. Eu não sou o melhor aluno da sala, não sou do médio para baixo, eu tô ali mais ou menos na onde que o senhor falou, mais ou menos, eu sigo esse sentido, eu identifico também, essa prova eu tenho que fazer dessa forma, esse professor tem que levar desse jeito, essa matéria aqui é tranquilo, não preciso estudar tanto porque eu consigo aprender só olhando o profissional, essa aqui eu tenho que estudar em casa, né? Mas eu acho que assim, que ter esse critério de avanço no curso, eu acho que é importante pra gente selecionar principalmente os medíocres. E não é nem selecionar, é excluir eles mesmo. Ou fazer, não, ou eu vou ser um profissional dedicado, porque a mediocridade vem da falta de dedicação, não é porque se a pessoa não quer, ela mesma sai do curso. Mas tem aquele cara que vai por baixo, consegue sair para o mercado, mas você sabe que ele não tem capacidade. E o mercado E não vai é porque a eliminar faculdade ele. não, O mercado não vai deu eliminar capacidade. Sabe? Tem Mas eu acho uma- que ele não deveria cair no mercado. Entendi. Tem uma A minha situação- posição é mais ou menos nesse sentido. Tem a minha opinião, entendo. a minha visão é assim. Você quer argumentar? Não, eu só falar A que minha- assim, eu entendo a sua posição, perfeito. A minha visão é a seguinte, né? Quando você vem de um outro país, eu não tenho como garantir a qualidade ou garantir Isso, se é você isso comprou também aquele é diploma. verdade. Mas eu vou complementar no Brasil também. O revalida eu concordo. Ah, sim, O revalida eu entendi. concordo. Você não concorda que aqui tem Com que a ter. OAB, por exemplo, eu não concordo com a OAB. Certo? As faculdades soltam um monte de advogados sem saber nada, bagunçado pra caramba. Então, pra mim, a culpa é da faculdade. Era exatamente Era ela que tinha que selecionar o que sai dela. o que acontece. Sabe. Isso eu concordo uma coisa com você. Quando você faz uma prova, é bom para, por exemplo, se você soltar uma prova agora de ordem dos médicos, assim, pra gente não influencia e é até bom que vai entrar menos profissional se a gente for pensar desse jeito. Mas assim, qual que é a minha visão? Nesse ponto eu sou contra, concordo com você no seguinte fator, né? Assim, a não ser que tenha pode ser que mude o sistema, mas tem uma coisa seguinte,
Na hora que você faz isso, coloca uma prova, você exclui a responsabilidade da faculdade. Exclui. O cara pode formar do jeito que ele quiser. Por quê? Porque o cara faz uma prova e depois vai passar. Eu acho que isso é seguro. É seguro para botar um profissional, entra naquela questão. Pra você colocar um profissional no mercado, eu acho que ela ajuda muito e nesse ponto eu teria uma concordância. Mas assim, pensando na questão das faculdades, por que a faculdade de Direito hoje precisa se preocupar com uma qualidade profissional? Não precisa. Não precisa, porque tem OAB, né? Mas isso é correto? Não, tá errado. Você formar um cara errado. em Direito Não, está errado. mal formado? Está errado. Está errado, Tá até errado, porque... a faculdade está errada. E eu vou dar uma tem que outra fechar coisa. ela. Concordo. Tem que fechar essa E faculdade. eu vou colocar um outro Olhando ponto. por esse ângulo aí, é verdade. Não, e um outro ponto também. Mas eu acho que o legal da faculdade, só pegar esse gancho assim, ó. Olha que legal para as faculdades como o marketing em si. Somos a faculdade que mais aprova na prova da ordem, por Sim. exemplo. Então, aí você sabe que aquela faculdade está ensinando os alunos e, tipo, levanta ela, porque ela aprova. Tipo assim, muitos alunos passam na prova da ordem com um ano antes da faculdade. Eu não atribuo o crédito só à dedicação do aluno. É aquele professor que ele tem que é legal, aquela faculdade que é boa, ela tem uma nota legal junto ao MEC, o corpo docente dela tem gabarito para ensinar. Mas a gente sabe que de 100 alunos do curso, a gente vai ter 10 ou 15 que passam antecipado. Né? Às vezes questão de trabalho, tudo, não que ele não tenha capacidade, mas não consegue se dedicar para isso. Às vezes aquele que só estuda consegue. Mas depois de formado, né, até 6 meses depois, geralmente é o primeiro início da prova, se ele vem de uma faculdade que deu uma base legal para ele, a aprovação ela já é mais alta. Né? Uma outra visão, uma outra questão, né? Por exemplo, uma outra questão também, porque eu tento pensando assim na questão de ser o mais justo possível, que a gente não vai achar nunca uma situação perfeita, justa, né? Perfeita, não. O que acontece? Imagina que eu sou um aluno, e você é o aluno que faz a melhor faculdade de Direito do Brasil. E eu sou o aluno que faz a pior faculdade de Direito do Brasil. Tô lá na Mackenzie. Pronto, e eu tô não sei aonde aí, né? E aí o que acontece? O que acontece? E eu sou o melhor aluno da turma e você é o melhor aluno da turma. No meu diploma, meu histórico escolar vai estar 9, 9, 9, 10, 9, 10 e você também. Então a gente é o primeiro da turma, tira 10 em quase tudo. Como eu consigo justificar para esse cara que tira 9 em tudo que ele não tem capacidade de ser advogado? Não tem como. Como que eu falo um cara que tira 10 em tudo numa faculdade que ele não precisa nem olhar no livro para poder passar? Como que eu pego esse cara e falo que ele não tem condições, ele tem que fazer uma OAB? Teoricamente, não justificaria isso. Ele é o melhor aluno. Ele é o melhor da melhor faculdade. Da melhor faculdade. Né? Às vezes eu sou o melhor, mas eu nem olho na matéria. Então, assim, é difícil você fazer isso. Eu penso assim, no fim das contas, pensando que a gente nunca vai ter controle total, assim, da qualidade, não sei o quê. Eu, no fim das contas, eu sou a favor de ter uma prova no final do curso, pelo menos. Eu tenho um professor... Até porque é a o gente professor vive fazendo Mesquita. prova mesmo, é mais uma vez. O professor Mesquita, ele fala que prova não avalia aluno. Não avalia. Não e avalia injusto. conhecimento de aluno. Se fosse justo, mas é igual ela comentou, tem gente que faz uma prova, você faz uma hiperprova, sua nota vai lá para trás, aí você tem que entrar na justiça. Eu tenho muitos casos de amigo meu que teve que entrar na justiça para recorrigir prova. Eu não sei, é muito questionado, existe muita máfia em cima desse sistema. As outras formas... Né, vaza a prova. Eu acho que a faculdade, ela é responsável pelo profissional que ela coloca na rua. A faculdade, ela tem que ser. Ela assina mas tem um aluno mala. Mas ela não pode pegar eu acho que até o mala você não serve pra mim. Por exemplo, até o mala ele merece, porque ele foi o mala, ele merece. Mas, ele doutor, deu um golpe em todo mundo, ele merece. Não, mas você fala assim, como faculdade, tá? Você não pode chegar no aluno e falar, ó, você não está à altura do nível de conhecimento que eu posso te oferecer. Eu falando pro aluno, eu não posso fazer isso, falar assim, por favor, se retire. Eu não posso fazer isso. Não tem como. Tipo, você fazer isso... Meu Deus do céu, o Ministério Público fecha a faculdade. Mas qual é a forma dentro da faculdade que você tem de fazer isso? Na prova. Nivelar por cima. E uma outra... Mas cada professor, ele tem um nível de prova que ele acha justo pelo conhecimento que ele passou. Não é você colocar uma prova assim fodida para todo mundo, pega sabe? lá um trem cabuloso que Eu te ninguém falo uma coisa. passou. Na Bolívia, por exemplo, a anatomia, no primeiro ano, já selecionou metade da minha turma. Não passaram mesmo. Tiveram que vir embora do Brasil porque não tinha QI para passar em anatomia. Mas prova.
Prova. Teve uma avaliação. Se Teve foi uma prova. avaliação. Então, Prova aí oral faz de a seleção, anatomia. Pensa, entendeu? Mas você, na o professor e o faculdade, cadáver. Não, dia eu a falo dia, assim, na aquilo faculdade, ali, no dia a a dia. faculdade Eu falo era questão. É por isso que eu falo entre o ciclo terror. básico e o ciclo clínico, você tem um filtro. Porque você faz essa seleção. Porque você passa a pessoa do básico pro clínico, ela tá lá chupando o dinheiro dos pais, ela não tem condição de ir pro clínico, mas ela tá na média do básico, do básico, do básico. E você vai progredindo, Hoje a gente tem a progressão continuada, começa no básico, né? Começa na pré-escola, você já começa a progressão e reflete na faculdade. Então, a obrigação da faculdade é, sim, dar um ensino de qualidade, só que isso está sendo transferido do ensino progressivo. Então, eu acho que se fosse mais o problema tá lá fortificado na base, aquilo, né? na Tem que base, começar desde... a gente teria profissionais em qualquer área, tá? Melhor. E a gente poderia, às vezes... não é pegar mais leve, é ser mais justos nessa questão dentro da instituição. Na minha visão, acaba que quando você vê tudo isso, pensando que você tem que... a faculdade tem que... Porque tem faculdades que têm responsabilidade, tem faculdades que não estão nem aí, assim, você sabe, né? Então, o que acontece? A gente, no fim das contas, como a gente não tem como ter controle disso, eu só acho, igual eu falei pra você, eu acho injusta a questão dos dois alunos que tiram 9. Não é a gente que decide, então, né? Quem decide não tem gabarito para decidir. Como você não tem controle, a minha opinião é de que tinha que ter prova. Por esse motivo. Mas enfim, a gente vai discutir o dia inteiro aqui. Vai, não vai. Não chega ao denominador. Eu acho injusto só isso. Pra gente entrar na reta final aqui mesmo, uma pergunta pra vocês aí. Pensando na vida que vocês tiveram até hoje, vale a pena fazer medicina no exterior e vir para o Brasil? Vocês fariam alguma coisa diferente? Valeu a pena? Qual é a visão de vocês? Eu gostei muito da vida que eu tive, assim. Não foi fácil. Já ligava chorando pro meu pai muitas vezes. Eu vou embora daqui, eu quero ir embora, também. eu não quero ficar aqui. Chorava. Teve uma vez que meu pai chegou a pagar uma passagem para eu ir para Brasília numa sexta-feira e voltar no domingo. De tão desesperado que ele ficou, de tanto que eu chorava, porque eu queria ir embora. Não dava nem pra chegar no metade do caminho lá da Bolívia, né? Não, mas assim, eu peguei umas coisas feias lá na Argentina. Eu peguei a queda que lá era dolarizado, quando eu comecei, então era barato. Depois veio a crise de 2001, quando caiu o De La Rua. E aí foi panelaço e tudo. Eu cheguei a pagar R$4 em $1. Então, foi a época que ficou bem difícil pro meu pai. Essa época foi difícil. A gente comia, era miojo, era atum, juntava todo mundo, morava todo mundo junto, juntava todo mundo com seus ingredientes, fazia uma torta de liquidificador, fazia uma macarronada para poder comer todo mundo junto. Porque foi uma época difícil, era tudo muito caro lá. E isso eu já tava, 2001, eu já tava no terceiro ano no terceiro ano pro quarto ano, eu acho, não lembro agora. Eu sou ruim de contas. Aí eu sei que, assim, a gente passou por uns perrengues. Eu ter que ir pra casa de ônibus. Então, eu pegava ônibus em Buenos Aires, ia pra Foz do Iguaçu. De Foz do Iguaçu, trocava de ônibus e ia pra Brasília. Eu fiz muito essa viagem. Era praticamente... Até porque, na época, quando eu fui, existia Transbrasil. Aí, depois, não existiu mais Transbrasil. E era o voo mais barato. Aí veio o TAN, não sei o que. Era caríssimo o voo pra Buenos Aires. Então, eu não tinha mais condição de ir e voltar de avião. Então, eu fiquei indo só de ônibus. Então, eram 3 dias pra chegar em casa. 3 dias. Mas aí, o que eu fazia? Quando eu ia pra Argentina, eu fazia uma compra. Eu ia com caixas. Eu lembro que até filtro de barra eu levei pra lá. Pra poder ter água filtrada. Porque pra não ter que comprar água, eu levei um filtro de barro. Então, eu levava comida, levava tudo. Eu ia com mantimento. Então, eu ia pra casa de 6 em 6 meses, eu fazia essa viagem e levava tudo. Mas era, assim... Foi... Eu lembro com muito carinho, sabe? Porque eu acho que não foi uma fase fácil, mas foi uma fase muito gostosa. Eu cresci muito. Poder viver... Eu fui pra lá com 17 anos, faltando uma semana pra fazer 18. Então, assim, nesse tempo, eu cresci demais, aprendi muita coisa. Levei na cara, aprendi, levantei de novo. Então, assim, eu acho que eu não pularia essa fase da minha vida. Foi uma fase muito gostosa, foi uma fase bonita. Foi, assim, não tem nada que eu tenha me arrependido do que eu fiz lá.
foi muito gratificante, assim. E E eu não valeu queria a- ter vindo embora. Eu vim embora porque minha mãe me obrigou a vir embora. Tipo, não, você não vai ficar aí, você não vai ficar aí de jeito nenhum, você vai vir Uhum. embora sim. Aí vim embora, mas eu queria ter ficado lá. Assim, a vida lá era muito. O argentino, ele tem uma cultura diferente do brasileiro, ele vive mais a vida. Lá a vida é mais bonita, mas aqui a vida é mais gostosa. Né? Ele vive muito a vida. Então você sai lá, tipo, 2, 3 da manhã, tem senhor, senhora andando na rua, aquele ar boêmio. Então, assim, eu gostei muito da vida que eu tive lá. Não foi uma vida ruim, não. Foi uma E vida valeu boa. a pena a questão, assim, de você fazer isso pra voltar pro Brasil, ser médica no Brasil? Pensando em questão de ser médica hoje? Não, então. Foi difícil revalidar também. Passei por uns perrengues, chorei demais também, estudando. Eu lembro que eu estudando para a prova, morrendo de medo, às vezes chorando, nervosa, tentando fazer inscrição aqui, inscrição ali, correndo atrás, e vendo o colega Tá que vendo? revalidou ali, você não Emocional revalidou arrebenta com aqui. E aí, então, assim, foi penoso, não foi fácil, sabe? Mas quando passa também, passa. E, tipo, e hoje, eu não sei, eu acho que eu teria feito tudo da mesma forma, eu não me arrependo. Revalidar para mim também foi gratificante, assim, na questão de crescimento, sabe? Estudar para essa prova, poder ter esses 2 anos aqui, estudando de novo. Eu não fiz 1 ano de novo, mas eu fiquei em casa estudando de novo. Então, assim, e foi preciso, né? E foi importante, porque aí eu pude organizar meu conhecimento, ver que realmente o que eu não estava sabendo, o que eu precisava saber. Por mais que seja uma prova que ela não vai filtrar tudo o que eu sei, o que eu sou e o que eu aprendi, mas foi importante ter feito essa prova, eu acho, né? Para eu ter esse tempo para eu organizar a vida, organizar chegar no Brasil e falar, agora eu estou no Brasil, agora vamos viver aqui a realidade do Brasil. Então, esse tempo foi importante para poder ter isso. E aí, Bom, Você comentou eu que, gostei, que eu você não- atua na área de dermato, né? Você Isso. já veio sabendo que era isso que você queria, não descobriu não. aqui depois? Eu queria GO. Doutor, e o senhor atua hoje em qual área aqui? Eu sou clínico, né? Eu sou médico, atuo na área de angiologia, como pós-graduação, que a gente não pode divulgar, Uhum. né? Também faço ultrassom, mas abandonei agora no momento. Sou médico do trabalho também. Eu fui fazendo pós-graduações, sabe? Porque eu tive que ir para o mercado de trabalho, não teve Mas jeito o senhor de... já veio sabendo mais ou menos o Não, que queria, não? não. Eu vim para Descobriu. ser um médico de postinho. Ah. Meu sonho era ser um médico de postinho, na verdade. Eu queria ter feito Mas eu faria residência tudo de também, novo, mas- viu? Eu faria tudo de novo, eu iria para Bolívia de novo, passaria pelaquela experiência fantástica de novo. Nossa, Hoje eu hablo castelhano perfeito, e isso é uma grandeza muito buena para mim. Então, assim, né? E é um diferencial. Eu aprendi outra cultura, aonde você namora mulher e não pode pegar na mão dela no meio da rua, que elas têm uma cultura diferente da nossa. Então, assim, faria tudo de novo, só que no meu tempo. No tempo de hoje não precisa tanto. Hoje nós temos faculdade no Brasil em todo lugar, certo? Se fosse hoje, que nem o meu filho, eu não mandaria. O meu filho eu não mandei. Meu filho tá na Unic em Cuiabá, né? Então, assim, eu não mandaria meu filho hoje. Eu coloquei ele aqui no esse Brasil. mundo- Você entendeu? Porque eu sei que existe um sofrimento, existe uma dor, existe uma depressão inicial por você estar em outro país, por ter uma cultura diferente, tudo diferente. Aquela saudade de pai e mãe que parece que cortou um cordão umbilical naqueles tempos ali, sabe? Eu não, assim, essa parte, mas vou falar um negócio, mudou a minha vida. Você acha que a geração, Mudou a minha vida. a medicina. sua geração estava mais preparado para ir? A geração de hoje talvez não aguentaria esse tranco? A geração de vocês era mais... Eu acho que hoje resistente? aguentaria mais até por causa da comunicação. Hoje você consegue... Eu pagava R$700 por mês de telefone. Eu pagava Era 900 mil reais de telefone. caríssimo falar com os meus pais. Caríssimo. Tinha uns rolos que a gente A conseguia. comunicação era muito cara. Então eu não tinha acesso aos meus pais. Às vezes era melhor pagar uma passagem aérea para vir ver eles do que telefonar. Então hoje é mais fácil, então. Hoje é mais você fácil. acha mais tranquilo? Hoje Internet, é muito mais globalização. fácil, muito mais fácil. Não, E até eles aceitam a gente melhor lá, né? Até hoje o brasileiro, assim, é muito... Apesar que eu fui muito bem recebido, viu? Eu não tenho nada a reclamar da Bolívia. A Bolívia foi um país abençoado na minha vida. Acho que pro homem é mais fácil a vida, né? Pra mulher não é bem assim, não. Os bolivianos me trataram muito bem.
Mas as mulheres realmente não, eles não respeitam, eles Não pegam res- na bunda, eles Tem pegam o aqui. preconceito da mulher brasileira, tudo Isso, muito que a fácil. mulher brasileira é prostituta, que a mulher brasileira é muito Isso a gente dada, pena né? Por causa da bastante visão do lá. carnaval que eles têm, carnaval, né? né? Eles olham pra gente e falam, carnaval! É. Não fala brasileiro, é carnaval, né? Então, existe isso também. Já dei aliás, pancada em homem, em boate, Já, eu altas também. vezes. Já tem a dificuldade de viver no Brasil É. por ser mulher. Graças a Deus isso vem diminuindo, mas ainda acontece. Aí você imagina, E assim, lá 4, fora, 5 então? adolescentes, assim, 18, 19, 20, 21 anos, na balada, curtindo, você quer só curtir, chega o cara e quer ficar com você, e você fala, não, dá licença. Aí ele, ué, como assim você não quer ficar comigo? Brasileira. Aí eu falei, brasileira, sua cara. Aí eu falei, sai daqui. Já dei bolsada, Não, eu já fiz de tudo. Eu sou bem famosa pelas brigas lá com os caras, Eu por também conta briguei dessa um falta. Porque pouquinho. eu sou tupetuda. Saiu na mão. Um dia eu tava na boate Eu sou- com a menina eu falou não- assim, você tá pegando na minha bunda? Falei, eu não. Falei assim, tem alguém pegando na minha bunda. Eu olhei assim, o bolivianão lá com a mão na bunda dela. Já soquei uma pancada no pé do ouvido e acabei com a festa tudo logo. Isso acontece Ah. bastante. Uma coisa legal, é assim que o senhor comentou lá atrás, referente ao 6º ano feito no Brasil, a gente tem a internacionalização da medicina em algumas faculdades, onde a gente exporta alguns estudantes e a gente importa alguns estudantes também para fazer alguns períodos ou alguma grade. Né? Esse internato, o senhor fez 1 ano lá e 1 ano aqui? Não, foi aqui. Então, aqui o senhor A já... faculdade veio pro Brasil, fechou convênios com os hospitais daqui. Sabe? Com Curitiba, com Mineiros, com Goiânia, com Cuiabá. E não, assim, tipo assim, fechou 50 vagas. Aí os 50 melhores alunos escolhi Isso. poder vir para atuar. poderia escolher, Que legal. entendeu? A gente tem os intercâmbios, né? Que a gente na pode minha tinha escolher. isso, mas Tem era pra um nome, Espanha. membership, alguma coisa nesse sentido. Que hoje, que é feito mais ou menos dessa mesma forma, algumas faculdades credenciadas, você pode ir fazer isso fora também. Né? Então, às vezes, por exemplo, se eu quiser revalidar meu diploma na Espanha, por exemplo, identificar alguma faculdade que tenha isso e poder fazer uma grade nessa faculdade. Isso, na Isso minha ajuda faculdade muito. tinha isso, só que era pra Espanha. Eles tinham um convênio com a Espanha. Então, os melhores ali da Argentina, porque assim, o sonho do argentino é ser médico na Espanha. Lá tem muito isso. Então, tudo lá era baseado na medicina da Espanha. Então, tanto que o OSCE, ele era na Espanha, aí começaram a colocar o OSCE lá na nossa faculdade. E aí fizeram esses convênios de intercâmbio. Os primeiros, no finalzinho, os primeiros alunos iam para a Espanha e podia ficar lá. Tanto que teve uma que ficou, fez o último ano lá, arranjou um espanhol, casou e tá lá até hoje, não voltou. Então, lá tinha isso, mas era com a Espanha. E tinha com o Canadá também. Espanha e Canadá. Muito bom. Era legal isso. E aí, doutor? Perfeito, para mim foi muito boa o papo aqui com vocês. Eu agradeço a presença de vocês aqui sempre, né? Muito bom trazer essa experiência para quem vai percorrer o caminho que vocês percorreram. É lógico que as coisas vêm se atualizando, né? A questão da prova deu uma mudada, ficou agora centralizada, né? Eu esqueci o nome da palavra, unificada. Enfim, eu só agradecer mesmo a experiência de vocês aí. Espero contar com vocês em outras participações. Quer falar alguma coisa, Diga? Eu acho que esse papo é muito importante, assim, para quem atualmente está fazendo faculdade fora, né? A gente ainda sabe que por questões financeiras tem muita gente que opta por fazer na Bolívia, no Paraguai, hoje que é um campo muito grande de brasileiros, e também na Argentina também. Então, acho que essa experiência de vocês vai acabar agregando muito para essas pessoas e, às vezes, até motivando elas, né, com a história de vida de vocês, para que não desistam, né? Que hoje, graças a Deus, a gente não tem essa transferência de faculdade, de grade de lá para cá. A gente tem 1 ou 2 faculdades ainda que são autorizadas a fazer isso, mas a gente espera que isso acabe, que as pessoas não possam transferir, mas concluam suas faculdades e venham tentar o sonho de ser médico no Brasil. Né? Então, a experiência de vocês acho que contribui muito para isso. Eu queria agradecer, né, ao Dr. Cleiton, doutora Paola, pela presença de vocês aqui e convidar vocês a deixar as redes sociais de vocês, para quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho de vocês, aonde vocês atuam também, né, se é em Mineiros, em outro lugar também que vocês podem ficar à vontade. Tá? Então, hoje eu atuo mais na área da angiologia, faço veias e varizes com uma espuma, sem cirurgia.
Ah, preciso ir lá. Atendo em 8 cidades. Eu atendo em Mineiros, Jataí, Rio Verde, Quirinópolis, Iporá, Caçu, Chapadão do Céu e Alto Araguaia. Atendo só particular, graças a Deus. Já passei pela fase do SUS, já passei por outras fases. Vivo um momento maravilhoso, né? Ganho muito bem, luto pelo meu salário, gosto de ganhar bem, não gosto de ser empregado, não formei para medicina para trabalhar para os outros, certo? Meu foco é ser independente, formei para isso, por isso que eu larguei muitas profissões, larguei de ser cirurgião geral, porque eu ia ser empregado a vida inteira, você entendeu? Então, eu tenho meu foco de ter o meu trabalho, conseguir fazendo esse projeto, e eu acho que sou um cara feliz, realizado dentro da minha profissão. Estou muito feliz mesmo, realizei todos os meus sonhos dentro da medicina, eu consegui realizar todos os meus sonhos. Aliás, o meu coach teve que colocar novos sonhos na minha cabeça para me aumentar meu salário, porque meu salário, eu já estava achando que estava rico com aquilo, ele falou, não, vamos dobrar isso, e tem como, então assim, tem como, gente, tem como ainda ganhar dinheiro na medicina, e não precisa ir para Pará, não precisa ir para Amazonas, o trem está aqui está faltando médico. Certo? Não é... Aqui tem clínico geral para todo mundo, mas especialista faltou muito. Mineiros não tem pneumologista, Mineiros não tem um neurologista fixo, né? Um cirurgião, e é uma cidade que tem 5 hospitais, né? Então eu vejo muita gente fazendo uma coisa só, vejo muita gente fazendo GO. Mineiros tem 40 GO, você entendeu? Então assim, dermatologia já é uma área que eu acho, né, que pode formar mais gente. Então assim, a medicina vai passar por uma transição esses próximos 10 anos, e nós estamos perdendo espaço porque nós não somos unidos. Os fisioterapeutas começaram a aplicar, os odontólogos começaram a aplicar, e estão invadindo, porque nós não somos unidos. Nós gostamos de falar muito mal um do outro, certo? Para tacar pedra um no outro, e isso é um erro muito grande que nos desune, nós perdemos força com isso. Essa briga de ego, né? É uma briga de ego, porque você pode, você não pode, não, nós podemos tudo, apesar... Nós podemos tudo. Eu sou um cara que eu faço meus cursos de imersão com os melhores do Brasil. Eu pago caro, meu curso é 10 mil por dia, 12 mil por dia. Eu faço com os melhores. Eu não gosto de, sabe? Então, assim, a técnica que eu trago é a melhor. Você entendeu? Então, você tem que trabalhar dessa forma. É porque eu especializei. Capaz, as faculdades federais hoje estão sucateadas. Se não fizer um curso bom, não vai ser o melhor. Infelizmente, não é... Antigamente, você sabia que ia formar na federal e ia sair o cara. Hoje não é mais assim, né? Então, eu sou muito feliz na minha profissão. Muito grato a Deus por ter me dado essa missão, porque eu tenho a medicina como uma missão de vida. Primeiro eu sou médico, depois eu sou pai, depois eu sou esposo e depois eu sou filho. Eu levo a medicina assim, pode me acordar meia-noite, 1h da manhã, 4h da manhã. Eu amo, sou apaixonado. Fiz 10 anos de plantão, sou apaixonado em plantão, só que fiz a minha parte. Hoje, já fiz a minha parte. Já deu sua contribuição. Já fiz a minha contribuição, já fui de postinho, já fui de hospital municipal, já fiz ultrassom pelo município. Graças a Deus, não tenho um processo em Mineiros, de 20 anos aqui, executo a minha medicina de forma individual, me sinto um lobo solitário, não sou de ficar aglomerando, não, eu trabalho sozinho, gosto do que eu faço, e a resolução e o resultado está sendo fantástico. Só tenho a agradecer a vocês pela oportunidade, que Deus abençoe vocês sempre, continue fazendo isso. Acho que é uma grandeza, doutora. A gente está discutindo. Nossa, achei lindo isso daqui. Estou muito feliz de ter participado disso com vocês. Espero ter contribuído com alguma coisa, né? E quem quiser entrar em contato, né? A nossa clínica aqui em Mineiros é a Clínica Odonto e Saúde, onde eu sou esposo da doutora Beatriz, né, que já foi vereadora aqui, acho que todo mundo conhece. Não sou muito conhecido em Mineiros porque eu invisto fora de Mineiros. Né? Eu invisto fora daqui, mas estou de portas abertas. A minha página no Instagram é @Dr. Clayton Delbem, tá? Entra lá, tem muita informação sobre angiologia. Quem quiser conversar comigo, eu respondo todo mundo no meu Facebook, no meu Instagram, eu respondo todos. Fiquem à vontade, estou à disposição, tá ok? Perfeito. Eu também queria agradecer muito por ter estado aqui. Eu vim super nervosa, morrendo de medo, achando que, meu Deus, eu não vou conseguir. Mas, assim, foi muito legal, muito descontraído o papo. E no final das contas, a gente
ver que realmente é legal esse tipo de conversa, né? Porque não tem um lugar onde a pessoa possa ter esse acesso. E aí, agora, com esse negócio do podcast e tudo, eu quero saber como que tá esse negócio de revalidação, ou experiências de alguém que já passou por isso, se valeu a pena, se não valeu. Então, ter isso é legal. Achei que ficou muito, muito, muito interessante isso, que vocês continuem fazendo sobre vários temas, porque acho que a medicina, ela é imensa, assim, tem tema demais para falar, e isso é legal, porque aí a pessoa tem acesso ao que ela quiser, né? Eu agora sou docente, né? Me descobri na docência. Era uma coisa que eu não sabia, que eu tinha um jeito, e tô me aprimorando cada vez mais. Cheguei crua, e cada semestre eu vejo a minha evolução. Às vezes até eu fico, meu Deus, eu já tô assim, e me surpreendendo comigo mesma, aonde eu já cheguei, porque eu nunca me imaginei professora. E hoje já é uma coisa que eu gosto e que eu faço, e você sente falta, e você quer ter aquele contato com os alunos, o pessoal jovem. É legal, é gostoso isso, me descobri. E agora a gente está montando uma clínica aqui em Mineiros, porque assim, o nosso foco, a gente gosta da medicina tradicional e tudo, mas a gente está mais tendendo, eu e meu marido, né, para a medicina integrativa, que é uma medicina diferenciada, um pouco mais individualizada, que preza mais pelo o ser como um todo, né? Que é mente, corpo e alma, o espírito também. Então, a gente olha para isso e tenta aplicar isso dentro da dermatologia. E aí, a gente está nesse projeto, né? Que em breve estaremos aí com a nossa clínica, se Deus quiser. E para me acharem, a rede social é Paola, @PaolaFSantos. Também tô lá, o que vocês quiserem saber, perguntar, podem mandar direct, eu respondo também todo mundo. Eu já levei mais de 50 alunos para Bolívia. Eu fui um levador de alunos. Desde quando eu tô lá, eu tenho vários discípulos aí da minha parte. Legal. Sempre ajudei todo mundo. E quem quiser ter qualquer informação, estou à disposição. Dicas, tá? né? Perfeito. Dicas. Eu vou te seguir depois, eu não te sigo. Eu não, Tá. não conhecia você. Eu já levei, não levei 50, mas já foi uns 5 já foram Já. com uma indicação Vamos montar minha. uma agência de consultoria. Eles fazem a consultoria, a gente Capta os clientes. capta os Já clientes. foi uns 5 E já. tem Bolívia e vários Argentina. formados já, sabe? É bonito. Eu chego lá em Cuiabá, que eu sou de Cuiabá, né? Eu vejo aqueles amigos do meu bairro, que eu sou de um bairro bem humilde de Cuiabá, e aí eu vejo os meus amigos que se inspiraram em mim, são médicos, hoje estão bem lá. Tão bem de vida, Nossa, é bom, né? Eu me sinto realizado, eu acho que alguém copiou o que eu fiz. Perfeito. Pessoal, para vocês me encontrarem nas redes sociais, é @mauriciobf.med e do MedTalks, Qual que é o Instagram? @medtalks.pdc, né? E no YouTube a gente também tem o MedTalks Podcast, no Spotify MedTalks Podcast também. Estamos sempre à disposição. Se quiserem mandar mensagem pra gente, direct, a gente sempre responde. E nós temos o e-mail também, que é medtalkspdc@gmail.com. Então, se alguém tiver alguma sugestão de algum tema, se você quiser indicar algum profissional, alguma área que a gente queira, que vocês queiram que seja abordados aqui, mande e-mail pra gente, mas pode ser também no Instagram ou lá nos comentários do YouTube, que nós vamos com muito prazer levar essa informação e buscar essa informação para vocês também. Maurício, mais uma vez, muito obrigado pela parceria. Valeu. E Obrigado ficamos também. por aqui. Até o nosso próximo MedTalks. Beijo pra todo mundo.